Vamos lá. O objetivo dessa aula de hoje é a implantação de Windows, especificamente não só para um sistema operacional de, seja Windows 7, Windows 8 ou Windows 10. O que a gente vai falar aqui hoje serve para qualquer sistema operacional. Então, esse é o nosso objetivo de hoje. Para quem não me conhece, eu trabalho como especialista em assistência em um grande parceiro e atuo bastante com deploy há bastante tempo. E é até interessante comentar, né? Uma das coisas que desde quando eu comecei a carreira, um dos assuntos que eu me interessei foi deploy. Eu trabalhei em vários projetos de migração, implantação, isso desde 2010 eu venho trabalhando com deploy, desde soluções de MDT, SCM, que a gente vai ver nessa apresentação. Eu gosto de vou começar essa apresentação pelo seguinte quesito. Por qual motivo, né, eu devo automatizar a minha implantação? Alguns dos principais pontos que eu vejo como atuando como consultoria, alguns pontos bastante interessantes. Eu vejo que vários clientes, várias pessoas têm dificuldade, que são o seguinte: qual que é a razão de eu estar implantando o sistema operacional? Primeiro, computadores fora do padrão. Quando eu falo computadores fora do padrão, computadores que estão com sistema operacional incorreto, drivers incorretos, eu falo um conjunto de padrões que não estão, os fundadores estão em compliance. Com isso, eu posso ter vários problemas em minha organização. Esse é um principal ponto. O segundo, dificuldade de gerenciamento de drivers. É uma das coisas, sim, que todo profissional tem dificuldade. Principalmente quem trabalha com Enterprise Desktop tem dificuldade em gerenciar drivers. Por quê? Porque drivers é um negócio bem específico, principalmente quando a gente fala de alguns computadores, quando não é de players conhecido como Dell, HP, a gente tem essa dificuldade muito extensa de estar trabalhando essa gestão. E o que a gente vai falar na aula hoje são ferramentas que a gente vai criar uma base de repositório e os nossos clientes vão fazer implantação automática desses drivers, sem necessidade de ter drivers incorretos em nossa máquina, pode causar problema no impacto ao nosso usuário, pode levar a nossa tela azul, que é um dos pontos que eu vou comentar daqui a pouco. Outra coisa também, quando a gente fala de gestão de imagem, né, gestão de implantação, o que eu vejo muito é que tem muitos computadores, muitas pessoas, o cara trabalha no RH, e tem um software que é do financeiro, que não tem necessariamente necessidade de ter. Então, às vezes, são softwares que pode ter um custo a mais por isso, porque a TI não consegue identificar se o software é interessante ou não está adotando, porque ele não está no compliance desse cliente. Então, ele está sendo utilizando porque é o que o cara disponibilizou. Então, as máquinas, principalmente pacote Office, são poucos profissionais que sabem a diferença, quando a gente fala de Office, o Office Professional e o Office Standard, né, que basicamente a diferença está no Axis. Eu vejo que tem muitos clientes que usam o Professional, às vezes nem sabe por que está usando o Professional. E às vezes pega o cara lá que trabalha no marketing, ele nem usa o Axis, ele nem precisa utilizar o Axis, está pagando um custo maior. Então, são esses pontos que acaba, se não forem bem planejado, acaba atrapalhando na implantação de nossos sistemas. Quarto ponto, na verdade, né? Tela azul. É uma das coisas, assim, que desde o Windows, lá no início, todo mundo fala. Cara, o Windows só dá tela azul. Cara, isso é uma das coisas que eu vejo, assim, do Windows 7 para cá, você não vê tela azul. Não vê mesmo. Quando vê, quais são os principais problemas? Drivers, que a gente comentou. Segundo, aplicações mal desenvolvidas. É o terceiro ponto que a gente falou. Quando a gente tem múltiplas aplicações, não tem gerenciamento que está sendo instalado, provavelmente eu vou ter tela azul nos meus computadores. Porque eu não vou ter o controle do que tem no computador. Se eu não tenho o controle, qualquer coisa que tiver no computador pode estar levando a ter um problema. Então, o interessante dessas soluções é que a gente vai ter controle dessas nossas aplicações. Quinto ponto, dificuldade de gerenciamento de imagem. Quando a gente fala de gerenciamento de imagem, o que eu vejo é que muitas organizações têm centenas, milhares de imagens. O que são imagens? Para quem não está inteirado, imagens são o quê? Eu tenho uma imagem que eu instalei para o RH, e lá eu tenho as aplicações do RH, as ferramentas que eles utilizam, e vou aplicar para esse setor. Então, acaba que, em vez de a organização criar uma imagem que vai adequar para todo o cenário, vai criando múltiplas imagens. Então, no final das contas, se eu tenho uma atualização de uma aplicação hoje, eu tenho que sair refazendo todo o processo de imagem. Então, com isso, atrasa muito a nossa entrega. A nossa entrega e gestão de imagem. Eu tenho múltiplas imagens, múltiplo gerenciamento. Outro ponto muito importante que acaba sendo um custo muito enorme para a TI e para o negócio, né? É o suporte técnico que fica totalmente dependente, né?
com o cliente. Então, o técnico fica diretamente, ele vai instalar uma máquina, ele perde um meio-dia ou até mesmo um dia. Tem até um estudo recente, né? Eu não lembro se eu peguei, foi no Gartner, que ele fala o seguinte: hoje o tempo médio de uma implantação de sistema operacional, instalar as aplicações é em média de 4 até 6 horas, e pode demorar até mais. Tanto que eu já fiz alguns estudos e alguns projetos de consultoria, quando a gente implantou soluções que a gente está vendo nessa aula, a gente reduziu esse valor em mais de 70%. Então, se a gente gastava lá 6 horas para instalar um sistema profissional, instalar drive, instalar aplicações, voltar dado do usuário, com as soluções que a gente vai ver na aula hoje, MDT, SCM, a gente consegue fazer isso por muito menos tempo. Isso que é a parte legal, a gente vai ganhar tempo no nosso suporte. Então, em vez de a gente ficar só apagando fogo, formatando máquina, você que é cara, eu sou formatador de máquina, a gente vai ser o cara que entrega soluções de enterprise desktop, soluções de implantação do sistema profissional. Então, você vai, através de uma única interface, gerenciar, e a única coisa que você vai precisar é o quê? O seu nível 1, que seja dar um start na instalação de sistema profissional. É esse o nosso objetivo. E, por último, todos esses pontos que a gente falou agora, se todos eles não tiverem sido bem planejados, eu vou ter o quê? Usuários insatisfeitos. Quando eu digo usuário insatisfeito, eu digo que se eu demoro muito para instalar a máquina do meu cliente, ele vai ficar insatisfeito. O negócio vai estar perdendo dinheiro, porque o usuário está sendo impactado, porque ele não está executando as atividades dele que é para ser exercido. Eu vou ter incompatibilidade de aplicações que pode levar a problema no computador, manutenções repetitivas do seu computador, número excessivo de chamados. Então, quando eu tenho lá muitas aplicações, eu tenho que ficar atualizando, eu tenho que o driver mal incorreto, vai gerar tilt no meu Service Desk, o Service Desk vai ter que trabalhar mais. Então, com isso, é todo um conjunto que se eu levantar eles e dimensionar eles bem, planejar bem, eu consigo eliminar muitos gaps que até aí tem de entregar um Service Desk mais eficiente, uma implantação sempre profissional eficiente, que é esse o nosso objetivo de hoje. Tenho certeza que todos que estão aqui, só confirma, pessoal, todos os pontos que eu estou falando aqui não é verdade? Vocês não presenciaram isso? Diga sim, só para me se inteirar se é verdade. Porque esses pontos eu vejo no meu dia a dia como consultor, como implementador de soluções de deploy, eu vejo são todos esses pontos que esses pontos eu não peguei por acaso, são pontos que eu vejo em cliente trabalhando há vários anos com implantação do sistema profissional. Então, esses são alguns pontos que, se forem bem remodelados, a gente consegue sanar todos eles com soluções que a gente vai ver na aula. Então, vamos lá. Como eu comentei, pessoal, tá bem curto mesmo o PowerPoint. Eu só quis dar uma introduzida, olha que massa, o pessoal comentando e é verdade. Pessoal, o que eu falei aqui são experiências que eu tenho em campo, que eu vejo em centenas de clientes dando feedback, faz uma correção do cliente dá um feedback, são coisas que, a Alcena também comentando que massa, são coisas assim, cara, isso são pontos importantíssimos. E quando você trabalha com soluções de deploy, existem ferramentas gratuitas, pessoal. Eu não preciso comprar ferramentas mirabolantes, comprar aí 1 milhão de ferramentas, gastar muito dinheiro, sendo que eu posso utilizar ferramentas nativas da Microsoft que muitas pessoas não conhecem. São poucos profissionais que conhecem o que a gente está falando nessa aula hoje. Então, pessoal, é muita coisa mesmo que a gente deixa, é claro, a gente não pode julgar também que até hoje a gente acaba trabalhando como apagador de incêndios. E isso é a maior verdade. Por quê? Porque uma vez que eu não consigo, eu vou gastar 4, 6 horas para instalar uma máquina, formatar uma máquina, enquanto eu poderia gastar aí pouco menos de 1 hora, eu realmente não vou melhorar. Então, quando a nossa mente se abre e vê que é possível, a gente consegue automatizar isso, eu não vou fazer uma máquina, 2 máquinas por dia, eu vou fazer centenas e milhares de máquinas. Então, o ponto agora é ferramentas e estratégias, que eu vou falar como a gente vai implantar isso e com o que eu posso utilizar. Então, vamos lá, esse slide aqui é só para dar uma resumida, quando a gente fala de mercado de soluções de deploy. Então, isso aqui já está baseado no Windows 10. Então, só para vocês terem uma ideia, essas são as top ferramentas que uma consultoria chamada Berries fez sobre quais são as principais ferramentas de deploy. E aqui eu tenho as 3 principais aqui, né, essa percentual, né? O primeiro, que não precisa nem comentar, né, que é o SCM, para quem não conhece, é uma solução muito robusta. Eu vou falar um pouco mais dela mais em frente, que ela representa 62%. Então, é um número bem grande, né? Porque ela é a base, ela faz múltiplas coisas, não só deployment operacional. E o segundo, que é o MDT. Essa primeira, o SCM, é uma ferramenta paga, então você requer licenciamento.
Já a segunda é o MDT. Essa ferramenta é 100% gratuita. Eu consigo fazer tudo de deploy de sistema operacional usando essa ferramenta. Eu não vou precisar... Quem está acompanhando minha série Fundamentos de Deploy, eu estou falando na base. E lá eu uso algumas ferramentas que eu preciso de linha de comando, às vezes, né? Mas é a base. Mas quando eu falo de MDT, cara, assim, eu faço muita coisa com poucos recursos. Então, eu consigo gerar uma imagem, capturar uma imagem, deploy de aplicações, deploy de atualização, consigo implantar drives, tudo isso com essa ferramenta que é gratuita. Então, ela representa hoje 37%. E os restantes 16% são ferramentas de terceiro, como o Delcase, Altide, são ferramentas de mercado que também são ferramentas pagas. Então, pessoal, como eu comentei, não precisa comprar ferramenta para isso. Se hoje você não tem SCCM, beleza, você consegue ir pelo MDT perfeitamente. Só para vocês entenderem, o MDT, eles tiraram a função de deploy do SCCM e trouxe para o MDT. Então, ele é só uma perna do SCCM. O SCCM, é claro, um produto, dá nem para comparar. Ele faz muita coisa. Ó, João, calma, João. Tenho certeza que o Corinthians dá para repetir. Que massa, vamos lá. Então, lá, pessoal, o que você vai precisar para implantar do zero, começar do zero? Eu listei aqui, a primeira coisa, eu vou falar, como eu falei técnicas. Então, eu vou falar que as técnicas a gente vai trabalhar. A primeira técnica principal de implantação, que vai atender, assim, 90% hoje, quem está aqui hoje, né, nessa aula comigo, que é o processo conhecido como LTI, ou Light Touch Installation. O que é esse Light Touch Installation? É o processo que eu consigo implantar o meu sistema operacional, mas requer uma pequena interação com o usuário. Como assim, Guilherme? Quando eu digo pequena interação, é o seguinte, cara, você vem na máquina e dá um F12. Para quem não sabe, todas as coisas que a gente falar aqui, a gente vai fazer pela rede. Você não vai ficar colocando pendrive, você pode fazer isso também, óbvio, automatizar todo o processo, colocar via pendrive, jogar na sua filial que você está lá em Amazonas, perfeito. Mas o que eu tô falando, a gente vai fazer tudo isso pela rede. Então, quando eu falo dependendo, a requer interação é o quê? O cara ir lá e digitar F12, o nome da máquina, usuário e senha, beleza, vai rodar, vai tomar seu café, vai tomar seu chá, é isso. Então, para isso, a gente vai precisar de duas ferramentas básicas. Primeiro, o MDT, que é o Microsoft Deploy Toolkit. Hoje se encontra na versão 2013, Update 2. Essa ferramenta é gratuita, a gente vai estar fundamentando ela. Essa é a primeira ferramenta que a gente vai precisar. A segunda, ela é um requisito do MDT. Então, até no slide que eu coloquei em ordem inversa, né? Mas tudo bem. Que é o ADK, que é o Windows Access and Deployment Kit. Hoje encontra na versão 10, na build 1607, que ela acompanha a versão do Windows 10. Então, com essas duas ferramentas, você consegue implantar o sistema operacional. Aqui eu não comentei, mas a gente vai precisar também do WDS. O que é o WDS? É o Windows Deployment Service. Ela é nativa do Windows, por isso que eu não especifiquei ela na apresentação. Essa ferramenta você vai ter que baixar. Então, primeiro, lembrando, primeira coisa, ADK, segundo, MDT. Esse é o processo Light Touch. Ele atende 90% de quem está aqui hoje. Então, ele é um processo, é claro, com o script a gente pode simplificar bastante coisa, mas uma pequena interação ainda é necessária. A segunda estratégia, essa é que muitas organizações, dependendo do tamanho do cliente, né, o tamanho da sua organização, ou se você já tem o SCM, ela é o melhor cenário, que é o conhecido como ZTI, que é o Zero Touch Installation. O que é esse Zero Touch Installation? É o processo 100% automatizado. Como assim, Guilherme? Quando eu falo processo 100% automatizado, ele tem um agent, né, que roda nas minhas estações. Então, para quem assistiu a minha aula comigo de migração, eu abordei bastante com o SCM. Por quê? Porque o SCM eu consigo mandar uma ação remota e executar isso totalmente remoto através do agent. Desde implantar o sistema operacional, migrar um sistema operacional e até mesmo recursos do tipo Wake OLAN. Para quem não sabe, o Wake OLAN eu consigo, minha máquina desligada, ele liga a minha máquina e faz o processo de deploy e instalação. Eu consigo fazer com essa ferramenta. O MDT você não consegue fazer isso, mas o MDT atende muito bem. Lembrando que o SCM, você vai precisar do SCM 2012 R2 ou superior. Atualmente está na versão 1606, que ela anda juntamente com o Windows 10. Perfeito. E agora, pessoal, como eu comentei, foi 4 slides, bem resumidamente. Mostrei quais são o porquê que a gente vai automatizar. E agora eu gosto de dizer, a gente vai para a ação. A ação, agora eu vou mostrar como a gente construir do zero uma solução de deployment, baseado no que a gente viu até agora. Então, perfeito. Deixa eu só compartilhar minha tela.
Pessoal, todo mundo aí, ó? Cadê? Todo mundo tá vendo minha tela? Dá um eu aí, quem tá vendo minha tela, por favor. Vamos lá. Então, pessoal, enquanto isso, ó, eu já tô aqui com a minha máquina. Então, aqui, só para mostrar aqui, ó, eu gosto de mostrar tudo que eu tô fazendo aqui. Eu tô fazendo show. Paulo, Willy, show. Pessoal, só mostrando aqui, ó, aqui eu estou usando totalmente o Windows 10. Eu não precisei de fazer isso em laboratórios, instalar um Windows Server, fazer nada disso. Eu estou fazendo tudo isso utilizando o Hyper-V Windows 10, que é nativo. Então, aqui, pessoal, tem duas maquininhas básicas que eu vou precisar. Eu tenho uma máquina com um AD, que a gente vai precisar por quê? Porque dentro do AD, a gente vai gerenciar nossas contas de usuário, né, os assessments, né? E eu vou precisar também da função de DHCP. Por que DHCP? A gente não vai fazer implantação pela rede? Sim. Então, quando eu utilizo o WDS, é obrigatório eu trabalhar com o MDT, para ele distribuir o PXE, né, que é a instalação via rede, via DHCP. Então, esse é o principal. E segundo, eu tenho uma maquininha aqui que é um MDT, que tá vendo, minhas configurações estão bem pequenas aqui. Isso aqui, claro que eu tenho um SSD aqui, então eu consigo rodar Max com um tamanho bem pequeno. Mas eu consigo perfeitamente rodar essas máquinas virtuais, um AD de 1 a 2 GB, um MDT de 2 a 4 GB perfeitamente. E uma máquina client, depois a gente vai ver o processo em execução. Que massa, todo mundo aí confirmando. Tá tendo um delayzinho aqui no retorno, mas bora lá. Aqui no MDT, eu tenho um servidor só de MDT, então eu vou mostrar a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal. Primeira coisa, eu vou pegar essa máquina minha com o Windows Server 2012, né? Até o momento, semana que vem já é o 2016, a gente pode estar atualizando aí as versões, né? Provavelmente vai ser uma nova versão também do MDT. Então, primeira coisa, eu vou abrir meu Server Manage e a primeira feature que eu vou precisar instalar, já vou instalar antecipadamente, que é a solução de WDS, que é o Windows Deployment Server, para a gente fazer a instalação pela rede. Então, eu vou vir cá no Server Manage, adicionar features, avançar, ok. E aqui, ó, eu vou selecionar a minha feature, que é o Windows Deployment Service. Ela já está instalada. Não preocupe que eu vou mostrar como a gente faz. Instalei, ele vai fazer o processo. Agora eu vou vir cá e abrir o meu WDS. E aqui eu vou mostrar as configurações básicas que a gente vai precisar. Aqui, dentro do MDT, basicamente, quando eu instalo ele, por que eu preciso do AD? Quando eu instalo ele novamente, eu preciso integrar ele com AD. Então, quando eu faço instalação, só preciso usar lá, configurar ele utilizando o próprio Domain Controller. É só configurar mesmo. E eu vou apontar um diretório. O meu diretório aqui eu apontei no D2 ponto, que ele joga um diretório chamado Remote Install. Ele só vai fazer o gerenciamento de imagens, boot, através dele. Só isso. Configurou, integrou com AD, tem um modo standalone também, mas o interessante é trabalhar com AD, porque a gente tem uma integração bem interessante. Feito isso, aqui eu tenho toda a gestão. Lembrando, a gente vai só instalar, não vai fazer mais nada. Só instalei. Aqui dentro de propriedades, eu vou só confirmar se, quando a gente instala, ele não vem por padrão habilitado para responder os clientes. Então, tem uma opção aqui que é Respond to all clients, computers, conhecidos e desconhecidos. Pessoal, marca essa opção. Porque você vai garantir que você vai responder a solicitação PXE, que é a solicitação via rede. Ô, Douglas, obrigado aí por confirmar, excelente. Ô, João, muda aí para 720, vai ficar melhor a qualidade mesmo. Show. E outro ponto interessante também, eu venho aqui na categoria de, cadê aqui? DHCP. Isso aqui, pessoal, quando você está usando o MDT na mesma máquina do AD, por exemplo, você tem um laboratório que é bem limitado, cara, você tem que fazer tudo na máquina, você consegue. Mas se você usar o DHCP na mesma máquina, você tem que usar essas duas features aqui, que é não listar o DHCP e configurar options. Só nesse caso. Então, o recomendado tem uma máquina para o AD e outra para o MDT. É o melhor cenário. Agora, se o seu seguro é limitado, toma consideração de marcar essa feature. Perfeito? E outro ponto também, que a gente tem que levar em consideração, é a autorização do DHCP. Caso o seu usuário, dentro de Advanced, né, eu tenho autorização do DHCP. Caso o seu usuário não tenha permissão domínio de admins ou no permissão de administração do DHCP, você tem que marcar essa feature aqui, ó, autorizar o Windows Deployment no DHCP. Basicamente, você tem que ir lá no DHCP, vou até mostrar aqui para vocês, ó, que eu gosto de mostrar tudo na prática. Então, vamos lá. Esse aqui é o meu servidor de AD,
Ele tá um pouquinho lento, mas bom. Deixa eu abrir ele aqui. DHCP, cadê você? Ok. Tá carregando aqui, pessoal, um momento. Ó, João, que massa, ficou bom, né? Provavelmente é a resolução. Às vezes o YouTube, ele faz a caracterização, seu link tá um pouco lento, ele diminui a resolução, né? Deixa eu só abrir o DHCP para mostrar essa opção, pessoal, que eu comentei. Se abrir, vamos lá. Ok, abriu. Ok. Pera aí, pessoal, tá bem lentinha mesmo a minha máquina virtual. Precisando até aumentar os recursos dela. Aqui, ó, beleza, abriu. Eu tenho aqui meu escopo. Então, só mostrando para vocês. Aqui no DHCP, né, eu tenho que tomar cuidado, principalmente essas options aqui, ó. Aqui tem na minha escopo, eu tenho escopo options. O que é isso? Suponha que você esteja numa VLAN e você precisa entregar os computadores a imagem de boot. Então, tem algumas options aqui. Deixa eu até aumentar aqui. Não sei se todo mundo está vendo aqui. Deixa eu pegar elas aqui. Cadê elas? Aqui, pessoal. Primeiro, a boot file. Eu vou ter que pegar as configurações dela, porque essa configuração é muito importante. Quando eu comentei, quando a gente tem configurações de VLAN, eu preciso segmentar as minhas configurações. Então, principalmente as portas 67, vou precisar da UDP67, porque o DP67, a option 60, deixa eu pegar ela aqui, ó, option 60, pessoal, aqui, ó. Então, são essas duas aqui, ó. Eu preciso passar primeiro o nome do servidor MDT01, contoso.com. E o segundo aqui é a variável da minha imagem. Eu estou até pegando aqui a minha colinha, que eu tenho aqui, eu passo basicamente o endereço aqui. Isso aqui é muito importante quando eu preciso especificar o boot da minha imagem. Então, aqui, lembrando, eu vou ter uma para 6432. No final dessa aula, eu vou passar esses caminhos que eu estou comentando aqui, ó, que é basicamente este cara aqui, ó, ok? Eu vou precisar dele, ó, que é o boot x86pxeboot.com. Vou precisar dele. E o segundo, que eu posso mudar para 64. Posso colocar tudo numa linha, desde que eu separe aqui por vírgula. Eu consigo separar ele. Perfeito. Então, essas duas, pessoal. Essa autorizou da DHCP, tem permissão, coloca essas options. Quando você tem segmentação de VLANs. Isso é muito importante. Agora, voltando no MDT, eu já vi as configurações do WDS. Eu não vou fazer mais nada no WDS agora. Ele vai gerenciar nossa implantação pela rede. Só isso. Agora, eu vou vincar no MDT. Feito isso, pessoal, eu vou ter que vincar, já estou com ele instalado também, que é instalar a função do ADK. Eu vou navegar dele aqui, install. Deixa eu lembrar onde ele está aqui, só para mostrar para vocês. Eu tenho o ADK aqui, o ADK, eu tenho algumas funções específicas que eu preciso instalar para ele funcionar. Dentro dele, dentro da minha pasta tempo aqui, eu vou executar ele para vocês verem quais são as funções que eu preciso. O ADK, lembrando, que é o Access Deployment Kit. Ele antes de instalar o MDT, a gente vai precisar instalar ele. Eu vou só alterar aqui que eu já tenho instalado, ok? Eu vou precisar dessas 5 funções principais. Aqui tem várias ferramentas que não necessariamente são de deploy. Então, eu vou precisar o primeiro, Deployment Tools, que dele tem as ferramentas do GISM, o Windows Sim, são várias ferramentas de deploy. O segundo, que é o Windows Pay, que é o boot da imagem. Eu vou precisar dele também. O terceiro, que é o ECG, que é uma ferramenta nova do Windows 10 para evitar o reimage, que eu vou falar dela daqui a pouco. O Configuration Designer e o SMT para fazer migração. São essas 5 ferramentas. Instalou o ADK. Feito isso, instalou o ADK, configurou o WDS, eu vou agora instalar o meu MDT. Eu vou criar um deploy novo aqui, pessoal, só para a gente fazer do zero, para vocês acompanhar. Então, a primeira coisa, eu instalo o MDT, que eu também tenho um setup dele aqui. Basicamente, vou instalar a instalação padrão. Eu venho cá no MDT, vou instalar ele padrão, ó, que é o update 2, instalo ele. Ok. Vem aqui agora, dentro do MDT, eu tenho uma ferramenta que vai instalar esse carinha aqui, que é o Deployment Workbench. Vou abrir ele. Deployment Share, eu preciso criar um compartilhamento de deploy, que é onde meus clientes vão acessar. Eu vou criar um novo. O Paulo está perguntando aqui se vai disponibilizar depois. Ô, Paulo, se você está na lista, talvez eu vou disponibilizar. Vai depender se o pessoal está
tá gostando, eu vou ter material exclusivo. Então, você não tá, cadastra lá, guilhermemaia.com.br/aula. Eu vou estar enviando essa aula, perfeito? E aqui, ó, uma vez que eu criei um novo deploy, eu tenho que especificar o tamanho. Eu recomendo ter uma unidade específica, porque lá vai ter o repositório de drivers, aplicações, imagem. Então, aqui eu vou jogar no D, eu já tenho um criado, eu vou criar uma versão 2. O nome dele, vou colocar aqui a versão, vou colocar até melhor aqui, ó, deployment, aula. Aqui, ó, deployment, aula. Ok. O nome dele vai ser MDT Deployment Aula. Ok. Isso aqui é só algumas opções. O que é essas opções? Eu posso pular as configurações de backup do Windows, chave, administrador, senha, BitLocker. Eu vou desmarcar, posso deixar padrão ou desmarcar tudo. Eu não vou usar essas opções aqui por enquanto. Deixar só administrador e chave. Que o resto vai pular. E agora eu vou configurar. Pessoal, instalou o MDT. Criou um deployment share e vai criar um compartilhamento que os clientes vão acessar. Simples, só isso. Ó, o Luiz aí, que massa, Luiz, massa. Tem muita coisa, Luiz, valeu mesmo. Aqui, pessoal, criei esse deployment aula. Então, observa. Lembra a gente falou lá no inicinho que eu tenho aplicações, eu consigo gerenciar sistemas operacionais, drivers, pacote, TaskSequence, que esse é o poder, cara. TaskSequence é o poder, vocês vão entender por quê. A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é o deploy de sistema operacional. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu que eu já tenho, para vocês, a gente criou um novo aqui, eu queria só mostrar isso mesmo. Depois eu criei ele novo, eu vou em propriedades dele, e observa, tem alguns recursos aqui, quais são as plataformas suportadas, deixar padrão. Algumas coisas eu tenho que customizar aqui, pessoal. Isso aqui não é obrigatório. Você pode modificar à medida que você vai tendo experiência com a ferramenta. Eu não quero te encher de informação para que depois você não consiga aplicar. Mas, basicamente, essa regra que é interessante, que é o Rules, eu posso customizar alguns parâmetros. Por exemplo, eu não quero digitar usuário e senha, eu não quero que apareça a opção de BitLocker, eu não quero ter que digitar product key, senha de administrador, então eu posso pular essa etapa. Que é através do Bootstrap, só preencher isso aqui, ok? Só mostrando mesmo para vocês. Só voltando aqui, uma coisa importante, pessoal, para a gente monitorar, que nada adianta a gente ter um deploy, a gente não consegue acompanhar se o nosso técnico, né, o nosso técnico lá que faz implantação de imagem, não consegue instalar. Então é importante habilitar o monitoramento. Ele, por padrão, usa as portas 9800, 9801, né, TCP. Você basicamente habilita ele vai fazer o gerenciamento. Perfeito? Bora lá. Agora eu vou voltar aqui no meu, porque no meu já tem configurações. Então, eu vou mostrar aqui como que a gente faz. Pessoal, um ponto importante. Cara, organização. A gente sabe que o nosso dia a dia é difícil. A gente tem muita coisa, muito atendimento, muito chamado. A gente tem que pagar muito fogo, a gente sabe disso. Mas a gente está pensando numa solução que vai simplificar a nossa vida. Então, faça bem feito. Essa é uma recomendação que eu deixo. Primeira coisa é criar pastas. Vou começar aqui dentro do sistema operacional, vou explicar cada uma delas. Aqui, quando eu falo Operation System, né? Aqui tudo que tange a deploy do sistema operacional. Que é a primeira coisa a gente falar sobre imagem. O pessoal fala muito, imagem. O que é imagem? Imagem, basicamente, é um conjunto de recursos que você instala no seu sistema operacional para você entregar para o seu cliente. Só que, quando eu falei lá atrás que múltiplas imagens, múltiplas aplicações, cara, o MDT, ele te dá a possibilidade, cara, você basicamente vai precisar de 2 imagens. É o foco hoje. Eu quero que ao final dessa aula, se você usa 10, 20, o que for, cara, eu quero que você use 2, somente 2. Então, eu vou ter apenas 2 imagens. Como assim, do Guilherme, 2 imagens? Windows 7, Windows 10 ou Windows 7, Windows 8? Não. Eu vou ter uma do 10, 64, uma do 10, x8, 32 bits, e a mesma coisa para o 7 ou 8, caso você tenha no seu ambiente, perfeito? Então, lá, quando a gente fala organização, é criar pasta. O MDT, ele tem uma função que a gente consegue criar pasta. Por exemplo, vou criar uma pasta chamada Windows 8, ok? Criei a pastinha, ok. Como que é simples? Olha que legal. Criou a pastinha. A partir disso, o que eu consigo fazer? Eu consigo adicionar, importar sistemas operacionais dentro dela. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir cá, importar o sistema operacional. O que você vai precisar? Você vai precisar da mídia do seu sistema operacional. Então, se você vai pegar lá, caso você está fazendo no laboratório, você vai lá fazer o evaluation do sistema operacional, você pode usar lá por 90 dias.
o Windows 10 Enterprise, o Windows 7, o que for. Você vai baixar, você vai montar essa ISO, e aqui eu tenho uma ISO que é especificamente do Windows 10. Eu vou abrir ela, ok? Que, ó, isso aqui, pessoal, guarda esse caminho. Colocou a imagem, dentro dela eu tenho aqui sources. Dentro de source, eu vou direto aqui, install. Eu tenho um arquivo chamado install.wim. Por que WIM? WIM é o formato de imagem de sistema operacional. Porque quando eu falei, Guilherme, eu não quero ter múltiplas imagens. Então, eu estou mostrando para você, a gente vai usar a imagem do próprio Volumize ou do Evaluation, caso você esteja testando uma solução para implantar na sua empresa, ok? Então, eu vou pegar esse cara, copiar ele, copiar, Ctrl+C aqui, vou na pasta D, lembra a gente criou uma Deploy Share, ok? Vou dentro dele, e aqui, olha que legal, ele já vem separadinho as pastas, especificamente para cada. Por isso eu pedi para vocês organizar. Então, aqui eu crio uma aqui chamada lá, Windows 10, coloco o nome dele. Eu geralmente gosto de colocar aí, não gosto de deixar espaço, acento, porque isso a gente trabalha com caminho de rede, então isso pode atrapalhar. Então, colocar Windows 10 x64. Ok. Vou jogar esse arquivo aqui dentro. Olha lá, como eu comentei, estou basicamente copiando mesmo. Vou cancelar minha cópia aqui, porque eu já tenho ele aqui, ok? Olha aqui, ó. Install.win. Perfeito. Eu venho na minha pastinha que eu criei, eu tenho algumas opções. Eu tenho uma imagem capturada, a gente vai usar uma imagem limpa. Então, é uma imagem full, né? Então, eu vou aqui, custom imagem, ok? E aqui, olha que legal, eu vou pegar aquele meu diretório. Lembrando, pessoal, sempre aponta aquele compartilhamento que a gente criou. SRV, que é o nome do meu servidor. Esse compartilhamento veio oculto. Você lembra que a gente criou ele veio oculto? Então, deploy share, $, que ele vem oculto. Operation System, eu venho na minha imagem, ok. Olha que legal, eu não vou executar esse prep na minha imagem. O nome dessa minha imagem é Windows 10 Enterprise x64 PTBR, ok? Passei o nome e adiciono. Basicamente, eu não tenho que fazer nada. É isso. Eu não vou avançar porque eu já tenho essa imagem pronta. Só para vocês verem aqui, eu tenho uma imagem do Windows 10, que já está na versão do 15.11, né, que é a penúltima versão, né, acabou que eu nem atualizei para a última versão, que hoje já está na 16.07. Que essa aqui é a principal, hoje está em produção, vamos dizer assim, né. Então, já tenho a versão Windows 10 Enterprise 64 em inglês. Adicionei imagem, primeiro ponto. A segunda coisa que eu tenho que fazer agora, vou trabalhar aplicações. Calma, pessoal, eu não quero que você tumultue de muita informação, não. Eu fiz a imagem, ok, tá pronto. Você já fez aí 40% do nosso deploy, publicou a imagem. Claro que tem muito mais coisa. Eu vou vir aqui em aplicações, o MDT, lembra a gente falou lá atrás que ele permite eu gerenciar aplicações? Cara, isso é muito bacana. Aqui no MDT é a mesma coisa, eu vou criar a pasta. Só que aqui, em vez de eu criar por sistema operacional, eu vou criar por categoria. Por que categoria, Guilherme? Porque categorias vai facilitar quando o nosso usuário ou o nosso técnico for instalar. Então, por exemplo, eu posso criar uma pastinha aqui chamada RH. Então, nessa pastinha, eu vou mapear todas as aplicações do RH. Perfeito? Então, como que eu vou fazer? Criei essa pastinha, venho aqui em RH, nova aplicação. Eu tenho alguns formatos específicos, caso seja no DFS, está na minha origem mesmo. Eu vou na primeira opção, Application with Source File. O nome do publicador, por exemplo, vou colocar aqui é Maia. A aplicação é RH, ok? Passar o diretório, SRV MDT01, deployment, o mesmo diretório, deployment share, $. Applications, eu tenho a mesma guia aqui, só mostrando aqui, pessoal, ó. Lá, eu tenho mesmo, pra vocês verem que eu não estou falando nada que eu não mostrei para vocês, tá vendo? Aqui eu tenho um repositório de todas as minhas aplicações. Vou pegar esse diretório aqui do Power BI, que é um diretório aqui que está vazio. Não tem problema, não. Ok. RH. E aqui eu coloco o comando de instalação. Ok? Aqui o comando de instalação, pessoal, a gente tem dois formatos que eu vou trabalhar. Eu posso chamar um script para rodar silencioso, eu posso chamar um MSI, eu posso chamar um exe. Só para esclarecer quem não sabe os formatos. Eu tenho os dois principais formatos que a gente vê no mercado é exe,
que é um formato desenvolvido, só que ele não tem o processo silencioso. Então, basicamente, você tem que criar, ok? Só que tem uma questão que é o seguinte, MSI, ele já é um formato criado para silencioso. Então, eu já consigo fazer muita coisa. Quem tem dificuldade de criar pacote MSI, pessoal, vou dar uma dica aí muito legal. Gravem o site que eu vou digitar no chat, que é o IT Ninja. IT Ninja é um site muito legal, que ele tem as principais ferramentas de mercado. Por exemplo, eu quero automatizar o AutoCAD, eu quero automatizar o meu Adobe Illustrator. Anota esse site, itninja.com. Um site muito legal, tem um repositório enorme de aplicações, ok? Então, aqui, dentro dessa minha aplicação, vou só pegar aqui um diretório, vou me jogar aqui só para vocês verem aqui, ó. Joguei um diretório dele, vou pegar aqui chamar o MSI exec, que é o que chama ele, vou colocar aqui o nome da minha aplicação e vou avançar. Não terminou, pessoal, o processo. Só pegar aqui o endereço completo dela, só para a gente ver aqui, ó. Detalhes, é o /i/q. Só confirmando aqui, ó. O /i é distal, lembrando, MSI não tem tanto trabalho, então /i e aqui /q. Q de quê? De quit. Quit é o quê? Ele não vai precisar de nenhum passo, ele vai instalar, fechar. Então, é I de install, Q de quit. Então, anota isso aí. MSI sempre esse processo básico. Não tem muita coisa, não. Então, ok, já criei uma aplicação do RH. Perfeito? Pronto. Já tem um repositório de aplicações aqui bem interessante. Olha lá, eu tenho ferramentas 7-Zip, Dell Client Week, Tools, Remove Desktop, da Cyrus, tem o Office, eu tenho aqui o Adobe Reader, Google Chrome, essa que a gente acabou de publicar. Então, esse é o principal ponto, ok? A gente já publicou uma imagem, uma aplicação do zero, ok? A gente falou de aplicações, falamos também de sistema profissional, ok? E agora a gente vai falar de drivers. É o cara que muitas pessoas têm dificuldade. Esse cara aqui, pessoal, eu quero que vocês gravem bem essas informações, que essas informações são muito importantes e você vai precisar dela. Então, aqui, basicamente, pessoal, tá vendo que eu criei uma ordem aqui de pastas chamada Dell Inc., HP, Lenovo, um número, não escrevi Dell por acaso, porque eu criei esses nomes. Eu vou só abrir meu prompt de comando aqui, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Por que eu criei esses nomes? Eu vou até jogar aqui no meu aqui, ó. Deixa eu limpar aqui. E vou digitar esse comandinho aqui. Deixa eu só aumentar a fonte aqui, para vocês verem melhor. Vou colocar aqui mostrar que eu sou um cara aí desenvolvedor, né? Que eu sou um cara em Unix, todo verdinho. Deixa eu só aumentar a fonte aqui, eu não aumentei a fonte. Screen test. Na verdade, fonte. Ok, ó. Melhorou, né? Melhorou ou nada, né? Ok. Ok, pessoal, olha que legal, mano. Vou digitar o quê? WMC, Computer System Model, ó, Get Model. Olha que legal. O que eu fiz a primeira coisa? Eu digitei esse comando, deixa eu só aumentar aqui para vocês verem melhor. Esse é um comandinho básico do Windows, que ele mostra qual que é o modelo do seu dispositivo. Por que eu preciso saber o modelo? Pessoal, por isso eu falei, se você tem dificuldade em vender para o seu negócio, para comprar uma máquina Dell, uma máquina de mercado, cara, aí tá o simples fato. Se você usar uma máquina montada, você não vai ter essa informação. A mesma coisa, se eu rodar isso numa máquina virtual, ele vai dar lá Virtual Machine. Então, com isso, eu não consigo aplicar drivers eficientes. E quando eu tenho trabalho meu, por exemplo, que é um Inspiro 5423, então eu já vi informação. Legal. Essa é uma delas. E o segundo aqui que eu vou usar, que é Manufacturing. É o fabricante, Dell Inc. Então, primeira coisa, eu vou criar a minha pastinha Dell Inc. Eu vou criar sempre formato fabricante, formato máquina. Ok? Só para vocês entenderem. A hora que isso ficou claro. Dell Inc., o nome do meu fabricante, com esse comando. WMC Computer System Get Manufacturer Dell Inc. Cria a pastinha. Dentro também aqui, criei uma segunda pastinha que é o meu modelo, que é o Get Model. Por que isso? Porque a gente vai aplicar drivers através dele, ok? Perfeito. E aqui a mesma coisa, pessoal. Cria as pastinhas, não só aqui no MDT, mas vem cá no próprio drivers e cria isso também. Cria as pastinhas, tá vendo? Dell, Microsoft, Lenovo, HP. Cria da mesma forma, pessoal, porque isso vai simplificar a vida muito de vocês. Ok, esse é o primeiro ponto. E, pessoal, uma dica muito legal
que a Dell, HP, eles têm drivers que baixam automaticamente. Como assim, Guilherme? São formatos de drivers já específico. Só de jogar aqui na tela. Esse aqui, pessoal, a Dell, eu vou deixar esse endereço depois, tanto da Dell, HP, Lenovo, eu tô aqui só com a Dell aberta, mas só para vocês terem ideia, já tem um formato para deploy, pessoal, são os packages, né, os pacotes de drive. Então, observe que eu tenho milhares de modelos lá, XPS, que é eu tenho lá Venue, Latitude, eu tenho vários modelos. Esse aqui, ó, vou pegar um exemplo aqui, vamos pegar aqui um Optiplex 3040, ok? Já para o Windows 10, observa, tem isso aqui, pessoal, cria sempre, além de criar as versões, tem diferença tempo operacional. Senão, você vai ter tela azul, vai ter problemas. Vou baixar aqui o Windows 10 3040, só para vocês terem uma ideia. Esses pacotinhos geralmente são grandes. Pode variar aí de 600 até 1 GB. Mas é um pacote completo, não vai ter dor nenhuma. Ó, 695 MB. Vou baixar esse pacotinho. Quando ele baixa aqui, ó, só mostrando para vocês, ó, eu vou jogar ele. Quando ele baixa aqui, pessoal, ó, eu já baixei um repositório aqui que eu tenho essas aplicações. Só quero mostrar para vocês esse modelo. Então, aqui dentro de Dell, na verdade, aqui, ó, eu já tenho alguns modelos, tá vendo? De rede, tá vendo? Rede, sistema, tá vendo? Eu tenho alguns drivers aqui já que eu já publiquei da Dell. Então, beleza. Como que eu faço publicar, Guilherme? Criar as pastinhas, criar organização. Já rodei os comandinhos lá para descobrir. Eu preciso agora identificar essas informações. Eu venho aqui agora em Import Drivers, vou importar e vou passar o caminho onde está meu driver. Então, lembrando, joga para sua pastinha lá, aqui chama não drivers, chama out of box drivers, e você vai jogar sua pasta onde você criou lá Dell, seu Dell, Inspiron. Eu vou importar um novo aqui, pessoal, só para vocês verem como que funciona. Deixa eu só pegar aqui o arquivo, que eu estou com um arquivo aqui, ele já tem todos esses drivers que que eu falei para vocês, ok? O INPE, vou pegar um driver aqui, deixa eu só voltar aqui, vou pegar aqui de sistema. Vou pegar esses drivers aqui, ó, vou jogar para essa pasta só para a gente importar agora, ok? Joguei. Vou passar o meu diretório, srvmdt01, deployment share, $. Out of box drivers. Opa. Pessoal, desculpa aí, perdeu aqui a configuração. MT01, deployment share. Pessoal, vamos fazer pergunta. Tô vendo o pessoal muito calado. Pode perguntar aí que eu tô aqui na retaguarda aqui respondendo. Ó, o João, valeu. O João comentando aí que o driver da Latitude tá bugado. Geralmente os fornecedores lançam para corrigir, mas bacana aí, cara, o comentário. Beleza, Dell. Vou de Dell. O Luiz tá falando fazer o reprise. Calma, Luiz, calma. Que se tá na lista, eu vou mandar. Vou mandar aí, o pessoal tá pedindo, eu vou ajudar. Pessoal, estão gostando? Vai falando aí comigo, pessoal. Estão gostando? Comenta aí. Vocês... Vamos lá, Inspiron. Adicionei os drivers. Ok. Vou importar. Olha que legal. Ele pega aquele diretório e importa agora para minha pasta. Ok, importei. Olha que massa. Já estou com todos aqueles drivers. Ó. Intel, da iSCSI, tem vários drivers aqui já. Já importei para essa minha pasta. Beleza, importei drivers. Só que drivers, eu vou explicar um ponto muito importante, que a gente tem 2 formatos de drivers. Só para vocês entenderem. Quando a gente fala de deploy pela rede, pessoal, lembra muito disso. Existe o driver, que é o driver de áudio, quando você instala o sistema profissional, que é o pós-deploy. Que é o quê? É o driver que você vai instalar, o driver de rede, é o driver de áudio, o driver de vídeo, você instala após a instalação, ok? E tem o driver, o tipo de áudio, que é desculpa, pessoal, é o driver antecipado, que é o driver que tem que estar instalado previamente antes do deploy pela rede. Por quê? O que acontece? Quando eu dou deploy pela rede, via PXE, que é o deploy via rede, se eu não tiver o driver de rede e de storage, pode ter problema para ele não encontrar tanto o disco ou também a rede. O que mais acontece para desktop é rede, ok? O João perguntando, Guilherme, essa ferramenta de importação de drivers é a mesma WSUS? Não, é um pouco diferente. O WSUS, ele pega os drivers da Microsoft que alguns players disponibilizam. Aqui a gente vai baixar do driver do próprio fabricante.
já no formato específico. Vou mandar para cada um de vocês os links recomendados, tanto da HP, Dell, mostrei para vocês da Dell e também Lenovo, ok? E só resumindo, pessoal, eu comentei lá, eu tenho o driver pós e o anterior, ok? Qual que é o conceito? O driver comum, que é o driver de áudio, vídeo, ele vai se instalar depois do seu profissional. O outro ele é conhecido como o IMPE. Então é importante, pessoal, é criar um específico. A Dell, cara, a Dell é uma mãe, por isso eu gosto de trabalhar muito com a Dell. Eu não trabalho na Dell, viu, pessoal? Mas eu estou fazendo um comentário que ajuda muito mesmo. A Dell, ele faz um processo muito bacana que é o seguinte: ele tem um pacotinho do IMPE. O que é o IMPE? Todos os drivers de rede e áudio do fabricante. Então, ele tem um para o Windows 10 e Windows 8. Eu já baixei um aqui do Windows 10, cara, que é o IMPE 10. Tem todos os drivers de desktop para dar boot e storage, cara. Então, cara, você vai baixar isso, vai salvar a sua vida assim, cara, vai ajudar você demais. Que a Microsoft, a Dell fez esse pacotão que tem todos os drivers de IMPE. Então, aqui eu já importei eles. Só que a diferença desses dois drives, pessoal, é que o anterior você aplica na imagem de boot. Eu não falei nela ainda, eu vou falar daqui a pouco. Calma. Então, só eu estou explicando aqui agora, porque são informações importantes, você tem que saber anteriormente, antes de publicar a imagem de boot, ok? Então, aqui dentro do IMPE, esse drive vai ser aplicado somente na imagem de boot, que é a nossa imagem que inicializa. Tem duas diferenças. A gente importou a imagem de sistema operacional. Existe diferença entre sistema operacional e boot. O boot é que vai inicializar, imagem é o que vai aplicar depois. Esteja sua imagem limpa, a gente vai trabalhar aqui, ou imagem customizada, perfeito? Bom, apliquei as duas. Importante, separa por arquitetura. Por que eu falo isso? Cara, um driver que funciona em 64, ele é diferente de uma arquitetura de 2 bits. Então, tem que separar também. Todo drive, cara, separa. Para você evitar a tela azul, evitar todo esse conflito de driver, a ferramenta ajuda, mas também você tem que estar mantendo organização. Então, como eu falei, quem não, às vezes, devido a corrida, não tem organização, é um ótimo momento para você estar organizando o seu gerenciamento de drive e ter um centro de gerenciamento de drivers. Isso é muito importante. Eu vou fazer o mesmo processo. Implanto o IMPE 64 x86. Feito isso, tem uma pegadinha aqui no MDT, ok? Eu estou abordando os pontos aqui, pessoal, que são mais avançados, mas são de extrema importância. Aqui em Advanced Configuration, eu tenho aqui Profiles, que é a seleção de profile. Por que isso é importante? Quando eu instalo um driver, eu posso especificar isso. Eu vou criar isso aqui agora, só para vocês entenderem, ok? Aqui eu vou criar um novo perfil, vou chamar de IMPE, só para a gente ver, que é uma imagem de boot que a gente vai precisar. Vou digitar só o IMPE 10 x86. Opa, avancei sem querer. Olha que legal. O que é essa opção Profile? Permite eu especificar um perfil que eu vou aplicar esse driver. Olha que legal, interessante. Eu posso vincular a imagem ao sistema operacional. Tem várias coisas que eu consigo trabalhar no MDT. Ele não vai automaticamente sair implantando tudo e dar conflito, ok? Então, aqui eu vou criar um perfil dentro de um IMPE x86 que eu estou criando, ok? Ó, selecionei o perfilzinho já. Vou avançar. Legal. Prontinho. Já criei o perfil. Olha que massa. Já criei, deixa eu atualizar ele aqui. Cadê? O IMPE 10, né? Legal, já está mapeado. Ok? Perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu criei o drive IMPE. Agora a gente vai falar sobre o boot. Eu já avisei para vocês, já testei vocês, agora a gente precisa gerar o boot. Eu vou precisar gerar? Não. O MDT já faz isso, cara. Você não vai precisar criar boot nenhum. Diferente da imagem, né? Então, aqui dentro de IMPE, propriedades, o IMPE, eu tenho duas plataformas aqui, pessoal, muito interessante. Eu tenho a plataforma de x86 e x64, então eu vou ter um para cada versão. Aqui eu posso colocar a imagem, eu tenho várias customizações. Eu tenho a mídia da ISO, caso eu quiser ajudar numa máquina virtual. Eu posso customizar o nome dela. Aqui eu vou fazer, eu vou drive sem patch. Olha que legal. Por padrão, ele aplica todos os drivers nessa imagem. Só que se você aplicar um driver de áudio, vídeo, na sua imagem de boot, lembrando, imagem de boot é imagem de inicialização. Você vai estragar a sua imagem, definitivamente. Por quê? Você vai entupir de drivers, vai atrasar o seu processo de implantação, de inicialização, e não vai ter nada eficiente nisso. Então, a primeira coisa, você vai vincar e filtrar na sua imagem. Lembrando, x86, o IMPE x86. Basicamente isso. Aqui, olha que legal, já vem lá tudo que é de rede e storage, só. Ele já vem para o padrão isso. Feito isso, eu vou aplicar. Ele só vai aplicar drivers
para esse pacotinho, que é esse perfil que eu criei. Então, pessoal, isso já ajuda e muita coisa mesmo, para dificuldade que tem, que vai implantar. A mesma coisa para a versão 64. Mudei 64, coloco o IMPE 64. Perfeito. Isso, somente isso que eu vou aplicar na imagem de um IMPE, que é o boot IMPE. Guarda muito. O IMPE é um formato de driver de inicialização, somente de storage e drivers. Storage e rede, desculpa. Perfeito. Adicionei o driver. Agora, eu quero adicionar esse segundo meu driver, que é do Wispero, né? Que é o driver de placa de vídeo, som. Já criei um pacotinho. Vou lá em perfil. Eu até tenho criado aqui já. Dell Wispero 5423. Eu venho cá agora, crio um perfil e seleciono ele. Sendo dessa maneira, ele já vai apresentar esses meus drivers. Perfeito. Pessoal, olha que massa. Ó, vamos ver se vocês estão todo mundo sincronizado comigo. Eu criei uma aplicação, minhas aplicações, criei o sistema operacional, criei os drivers, e agora, como que eu junto tudo isso? E agora eu vou mostrar o poder, cara, que é a task sequence. Que são task sequence, são as sequências de tarefas. Da mesma forma, a gente vai organizar a nossa arquitetura. Eu vou vir cá em task sequence, eu tenho alguns formatos aqui. Hoje a aula a gente vai falar sobre deployment. Quem se interessar aí sobre migração, eu tenho uma aula passada até disponível no meu canal, quem assistir depois. Mas a gente vai trabalhar sobre novo computador. O que é novo computador? Imagina que você trabalha numa universidade, chegou em 100 computadores, você vai estar pela rede. Cara, eu já vi muita gente ficando doida por causa disso. Não tem recurso, eu não consigo. É o que a gente falou lá atrás, é tempo. Se cada máquina eu gasto 4 horas, imagine isso. Pergunto como que eu sei disso. Eu já trabalhei em universidade, cara, eu já tive férias de julho, férias de janeiro, cara, a gente ficava instalando máquina. Foi até aí que eu conheci o WDS, as ferramentas que a gente está comentando hoje. Então, eu já trabalho com deploy, já tenho aproximadamente quase 5 anos que eu trabalho com deploy. Isso lá quando eu era técnico, eu descobri que eu poderia simplificar o meu processo de implantação. Então, com isso, pessoal, eu faço o Task Success, de implantação nova de computador. Eu vou vir aqui em New Computer, ok? Vou criar uma task nova. O que é a task? São sequências de tarefa. Tudo isso que a gente falou já é sequenciar. Vou colocar aqui, ó. O ID dela é deploy Windows 10 new, ok? Olha aqui, ó, deploy Windows 10 aula. Pessoal, lembrando, isso aqui é o Windows 10, mas mesmo vale para Windows 7, Windows 8 e assim vai, ok? Selecionou o nome dela e aqui tem uns formatos. A gente vai falar sobre Standard Client Task Sequence, que é o padrão. Criar ela, olha que legal, o sistema operacional, o Windows 10, ok? Que a imagem já publicou. Segundo, chave. Olha que legal. Se você já tem a chave, meu amigo, você não vai precisar ter que ativar chave na mão, cara. É o que eu vejo muito máquina aí que tem licenciamento não está ativada porque não tem um controle. É claro, se você tem um KNS, que é uma ferramenta também da Microsoft gratuita, você consegue gerenciar isso pela rede. Mas se você tem sua chave por volume, lá do seu volume mais, você vai passar ela aqui. Ok? Eu não vou passar nesse momento, vou deixar sem. Olha que legal, já quando a gente instala o sistema profissional, tem quem que é registrado, a empresa, a organização. Vou colocar aqui, ó, Guilherme Maia, organização Maia. Posso até citar até a página do homepage Explorer. Vou colocar aqui, guilhermemaia.com.br, ok? Olha que legal. Já que é aquele terror quando você instala o Windows 10, você tem que ficar criando uma nova conta de administrador, a gente vai fazer o deploy e já deixar com o administrador local habilitado. Olha que legal. Vou definir a senha. Por favor, né, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, password, já está causando aí muitas pessoas já estão utilizando muito essa senha e comprometendo a segurança, né? Vamos caprichar na senha aí, principalmente senha de administrador. O recomendado depois é, pessoal, existem usar por GPO, definir isso, renomear o administrador, existe melhores práticas para você estar melhorando a segurança. Porque essa é a imagem de implantação inicial. Criei, perfeito. Criei a imagem. Criei a minha task sequence, desculpa. Criei a task sequence, o que eu vou fazer agora? Eu vou propriedades dela. Olha que legal. Eu venho em task sequence. Olha que bacana, pessoal. E aqui, eu vou minimizar aqui para vocês verem categorias. Eu tenho várias categorias. Nem tudo aqui é para implantação. Tem cenário de migração, mas já vem junto. O MDT ele é bem flexível, ele já está um conjunto de sequências bem automatizado. Então, aqui eu vou entrar na primeira, que é a inicialização. Basicamente, ele inicializa o processo, né, apenas. Eu tenho um processo de validação. Esse processo de validação ele faz o quê? Ele só vai executar se tiver pelo menos
1 GB de memória e 1024 MHz, 1 GHz na máquina. Somente cliente ou servidor, eu posso especificar. Tem que ter no mínimo o tamanho da imagem, eu posso customizar outras informações. Checa a BIOS, olha que legal. Se é uma BIOS Wi-Fi ou uma BIOS comum, que é a BIOS de segurança, né? Eu posso estar simplificando esse processo, ok? E aqui tem um processo de captura. Quando é migração, a gente não vai falar, mas eu vou falar de pré-install. Olha que legal. Aqui dentro de pré-install, eu tenho aqui o New Computer, que é o que a gente vai trabalhar. Olha que bacana. Lembra quando a gente instala o sistema operacional, a gente precisa instalar, preciso colocar quais são a minha partição, qual que é o tamanho, qual que é o volume. Olha que massa, o MDT já vai formatar para você, cara. Você não vai precisar preocupar em particionar o disco, nada do tipo, ele já vai fazer isso para você. Então aqui eu tenho algumas partições, tanto o BIOS e o Wi-Fi. Então, que só edital aqui é interessante. Eu posso colocar, se eu quero usar um tamanho fixo, por exemplo, 100 GB, pessoal, só toma cuidado. Se você colocar aqui 50 GB e sua imagem dá mais 50, você vai ter problema, ok? Então, coloca o que efetivamente vai utilizar. O padrão ele vem 99% e 1% é aquele sistema reservado. Isso a BIOS padrão. Já a BIOS Wi-Fi, ele cria uma partição Wi-Fi também, 99%, o restante recover e o Wi-Fi. Para quem ainda, pessoal, quer mandar o sistema operacional, já pensa em utilizar o Wi-Fi, cara. Que já é BIOS segura, é claro, desde sua BIOS tem suporte, é uma BIOS aí, você vai ganhar não só performance, como também segurança. Ok? E segundo ponto, eu tenho aqui algumas informações. Olha que legal, inject drivers. Olha que massa, pessoal. Aqui eu posso especificar quais são os meus profiles. Se eu estou falando aqui de imagem do Dell Inspiron, eu posso especificar que ele já vai aplicar esse perfil. Ou eu posso fazer melhor, eu posso trabalhar variáveis. O que é variáveis? Eu trabalho aqui com uma imagem, ok? E aqui, ó, olha que bacana. Query WMI tem como eu passar qual que é a minha imagem de drivers que eu vou trabalhar dentro do meu deploy. E com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar somente as imagens que eu tenho no meu sistema operacional. Com isso, eu vou ganhar agilidade e tempo. Isso, pessoal, é um recurso, sim, que poucas pessoas conhecem. Só eu pegar aqui um modelo, pessoal, olha que bacana. Esse aqui, ó, é um modelo padrão, ok? Onde eu tirei esse latitude aqui? Eu vou só até corrigir aqui, ó. Deixa eu executar aqui na minha máquina de novo. Quem perdeu é até bom que pega novamente, olha. WMC Computer System Get Model 5423, ok? Olha aqui, joguei ele aqui. Beleza. Olha que massa, pessoal. Ele só vai aplicar drivers quando ele rodar essa categoria. Então, pessoal, ele vai ter uma condição. Olha que massa. Inject drivers. Dell Inspiron 5423. Show. Renomeei ele. Vem cá, copio e colo. O MDT, pessoal, você monta a atividade, você organiza a forma que quiser. Esse aqui é um Dell Inspiron 60.000, por exemplo. Nem sei se existe, mas dando um exemplo aqui para vocês. Eu venho cá, a mesma coisa. Edita a minha variável, coloco aqui 5.000. Olha que massa. Com isso, pessoal, ele vai aplicar o driver, somente o driver que existe. Eu tenho certeza que poucas pessoas conhecem isso, cara. É um recurso, sim, muito interessante e é nativo, pessoal. Isso tem no Windows, você não precisa fazer. Diga aí para mim, quem já conhecia esse formato de aplicar driver por query? Diga aí sim, quem você conhece. Cara, isso é um recurso muito legal e eu vou aplicar só os drivers que eu quero. Então, se eu só mudar aqui, ó, ok? Olha que legal. Ele vai aplicar tudo que é o 5423 e o 6.000 e ele vai aplicar o meu segundo pacotinho. Vou colocar aqui um outro pacotinho aqui, ó. Exemplo, que eu não tenho outro aqui. Só mostrar para vocês. Olha que massa, pessoal. A ferramenta vai detectar quais são os drivers que eu tenho e desta maneira eu só vou aplicar os drivers que eu realmente preciso, ok? Então, o segundo ponto, pessoal. Patches, atualizações. Eu posso, pessoal, eu não cheguei a falar de atualizações, mas eu posso criar um pacotinho de atualizações. Lembrando, eu não gosto de trabalhar dessa maneira, imagem offline. Por quê? Porque geralmente imagem offline, uma vez a gente implanta a imagem offline, que é imagem offline? Eu vou pegar uma imagem e aplicar os updates, ok? A gente está no mês de setembro, eu vou sair as atualizações.
Só que, o que acontece? No mês de outubro, essa atualizada está atualizada. Se eu apliquei na imagem, essa imagem vai perder. Então, voltando lá atrás, aquela dificuldade da TI, que é gerenciar imagem, gerenciar atualizações, eu vou ter lixo da imagem. Então, pessoal, eu não gosto de embutir imagem na imagem. É uma boa prática aí do mercado, né, que eu venho trabalhando. E, cara, eu prefiro apontar um WSUS ou até CCM, instalou o deploy e já instala a atualização em seguida. Eu posso fazer isso também. E com isso eu posso simplificar. Até o Senna comentando aqui, ó, Guilherme, não seria mais de utilizar massa, Senna, perfeito. Dá para usar dessas duas maneiras. Eu quis mostrar dessa forma, que é um formato simples, e também tem esse modelo, que é exatamente aquela arquitetura que eu mostrei. Que o Senna está comentando, e pessoal, é uma dica muito interessante, que ele já passa, através daquela arquitetura que a gente criou, Dell, Ispero, ele já adiciona também os modelos. Mas eu posso trabalhar também dessa maneira. Então, com isso, eu tenho vários drivers e vários pacotinhos específicos. Perfeito, Senna, obrigado aí. Pessoal, voltando aqui, ó, eu até fechei aqui, atualização que a gente estava falando, né? Inject patch. Eu apresento quais são os patches, como eu não gosto de aplicar aqui, eu gosto de aplicar depois, porque ele tem uma maior eficiência, ok? E por último, pessoal, ele vai iniciar o deploy operacional. Então, olha que massa. Neste momento, ele vai aplicar aquele pacotinho de imagem. Pessoal, quem trabalha com WDS, tem que ficar adicionando imagem. Cara, você vai ter uma sequência que vai fazer tudo isso. Pode parecer, às vezes, complicado ver esse monte de tela, cara, mas eu estou indo direto ao ponto. O que a gente vai trabalhar é o quê? É imagem, drivers, são essas coisas, ok? E aqui, ó, eu tenho alguns pontos aqui pós-instalação, que é onde ele vai injetar também os drivers. Então, ele já aqui eu não preciso fazer nada, porque ele já pegou lá o tipo, ele vai executar, ok? Ele só checa anteriormente. E por último, ele vem aqui, que é adicionar, reiniciar o computador. E aqui, pessoal, também está atualizado, que é o Windows Update. Esse Windows Update, para quem se interessar, o que eu recomendo, né? Eu posso habilitar ele aqui. Ele não vem habilitado por padrão. Basicamente, eu tenho que voltar aqui no meu Deployment Share e aplicar aqui em regras. Tem um parâmetro aqui que eu especifico qual que é o meu servidor de update. Eu não lembro o nome correto, se é o update server, e aqui eu vou deixar depois para vocês o caminho correto. Aí, a partir deste caminho, eu posso já atualizar direto no update do WSUS. Com isso, pessoal, ele vai atualizar automaticamente a minha imagem com o que eu tenho disponível no meu próprio MDT. Com isso, eu vou ganhar muito tempo e não ter lixo nenhum na minha imagem. Então, essa é uma feature bem interessante. Então, basicamente, eu só passei esse update service aqui, ok? Voltando aqui na minha imagem, que eu estava explicando sobre updates, WSUS Server, perfeito. Eu fiquei na dúvida se era isso mesmo, se não valeu aí. E aqui, basicamente, eu especifiquei, ele vai fazer duas validações, a pré e pós. Por que é interessante ter as duas? Porque ele vai checar uma vez, depois ele vai checar de novo depois que executar a variável. Perfeito. E aqui, pessoal, aqui é um ponto muito interessante. Lembra a aplicação? Por padrão, ele vai pegar muitas aplicações. Eu posso definir uma unitária, mas eu não quero isso. Por quê? Porque a gente vai ver que eu posso criar durante a instalação, eu vou selecionar qual imagem que eu quero efetivamente instalar, ok? Eu vou agora direto ao ponto aqui do BitLocker. Olha que legal. Eu posso, por padrão, automaticamente ele usa o BitLocker. Eu posso desabilitar essa função. O que você vai ganhar com o BitLocker? Você vai ganhar segurança. Então, ele vai criptografar a sua unidade. Você pode também desabilitar. Eu não recomendo desabilitar. Já vai trabalhar sem profissional? Já trabalha aí no formato que você vai aplicar, ok? Então, pessoal, esses são os pontos principais do MDT, Data Sequence, né? Que são assim, aqui ele vai fazer a junção disso. Beleza, Guilherme. Eu vi aplicação, eu vi deploy operacional, eu vi drivers, vi task sequence, só que agora eu quero implantar. Perfeito. A primeira coisa que a gente vai precisar, eu quero entregar isso pela rede, ok? Eu já criei todos esses perfis. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em Deployment Share. Eu tenho aqui dentro de boot. O que é o boot? É a minha marginalização. Como a gente vai integrar com o WDS para acionar pela rede, eu tenho que agora entregar isso pela rede. Lembra, a gente integrou lá com o DHCP. Agora eu tenho que entregar essa imagem. A única coisa que a gente tem que interação a gente fazer com o WDS, ok? Dentro aqui eu tenho algumas versões. Eu tenho Lightouch, sempre vem que direto no formato Win. Eu tenho uma versão 64x86. Eu vou abrir o meu WDS. Deixa eu abrir aqui. Essa é a única coisa que a gente vai fazer no MDS, pessoal. Quem trabalha com WDS, pessoal, esquece, não vai colocar nada no WDS.
Se você já utiliza o MDT, eu recomendo que você migre para o MDT. Você vai ganhar muito mais agilidade e eficiência no seu processo, ok? E aqui, ó, dentro do MDT, WDS, desculpa, eu tenho multi-image. Olha que legal, eu já adicionei essa imagem. Basicamente, pessoal, eu vim cá adicionar a imagem e vou passar o caminho dela. Eu só pegar o caminho dela aqui, ó, para ficar mais simples para a gente acessar. Boot, ok. Olha que bacana. Vou colocar minha imagem 64, o nome dela, deixar padrão e adiciono. Só isso. Com isso, o que ele vai fazer? Ele vai conseguir carregar as imagens do sistema operacional, ok? Só para arrancar. Eu costumo falar assim, imagina você, no carro você tem a partida. O que é o motor de partida? É o arranque. O IPE é o seu arranque do seu sistema operacional. Quando a gente dá o boost pela rede, ele é o arranque inicial, que é o motor do carro. Lembra sempre dessa terminologia que eu comentei, ok? Feito isso, meu MDT está pronto, meu WS está pronto, e agora eu vou direto ao meu cliente. Deixa eu minimizar aqui. Olha que bacana. Eu vou estender, deixa eu só aumentar a memória dela aqui, para ficar mais rápido. Vou colocar aqui 2048. Deixa eu tirar a memória dinâmica, não vou precisar dela. Pessoal, o pessoal às vezes comenta muito para mim, Guilherme, não tem recurso. Cara, você não precisa de muita coisa não, para você criar laboratório de deploy. E uma dica aí, a Microsoft tem o Virtual Labs. O que é o Virtual Labs? É um conjunto de máquinas virtuais que você pode fazer o deploy do zero. Eu vou deixar o link depois. Olha que legal, eu vou ligar essa máquina. Como eu não dei o F12, ele não achou nada, ok? Eu vou reiniciar. Quem trabalha com Hyper-V, pessoal, lembra essa consideração. Usa o driver legado, que é a placa de rede legada, que é o Legacy, né? A não ser que você use a geração 2. Isso que eu estou falando é para quem conhece um pouco mais de Hyper-V e tem essas ponderações. Eu vou reiniciar minha máquina. O processo aqui é bem rápido, pessoal. Lembra eu falei, LTI é o quê? É o Light Touch Installation? É esse aqui, ó. É da interação. Basicamente, isso é por padrão em máquina. Caso sua máquina física não tenha habilitado, hoje a maioria das máquinas já vem esse padrão, basicamente vai ter que na BIOS habilitar o boot pela rede. Simplesmente isso, é muito rápido. Olha que bacana. Aqui eu escolho qual é a imagem, se é x86 ou 64. Se sua imagem for 64, você coloca 64. E assim, mesma coisa, eu vou colocar aqui 64. Nesse momento ele instala, ele vai carregar a minha imagem, o meu motor de arranque que a gente comentou, ok? Olha que legal. Pessoal, a gente está construindo aqui uma solução do zero. Eu mostrei aqui os principais pontos, as minhas experiências que eu tenho de deploy, para você consiga facilitar o deploy na sua organização. Você viu, a gente não precisou de muita coisa, são recursos nativos. Só um comentário, pessoal. O MDT eu consigo instalar no Windows 7, Windows 10, o que seja. Só que o WDS, ele só vai executar no server. Então, você vai precisar lá 2008, ou 2012 R2, ou 2016, que em breve está disponível já. Ok? Então, só para o arranque você vai precisar. Agora, Guilherme, eu quero executar no Windows 10. Beleza. Você não vai conseguir fazer o deploy pela rede. Você pode usar pendrive, share, o que for. Esse recurso que você não vai fazer porque você não tem o WDS. Ok? Enquanto carrega aqui. Pessoal, estão gostando? Quem está achando legal o conteúdo, diga sim aí. Quem está gostando? Show, show. Vamos dizendo, pessoal. Que massa. Boa. Vamos lá, pessoal. 9h30, a galera já está assistindo o jogo, né? Tínhamos aí boa. Boa, top, top, galera. Lucas, show. Pessoal, como eu comentei, a gente não precisa de muitos recursos. Igual o meu aqui, meus recursos não são tão grandes de nada. E eu estou fazendo todo esse processo. Sem nenhum problema. Vou esperar carregar. Está inicializando. Pessoal, pode até cronometrar. Mas o tempo aí variável, cara, de uma imagem, da forma que a gente está fazendo, vai variar do seu hardware. Mas, cara, é de 20 até 40 minutos, cara. A não ser que você crie uma imagem customizada. Eu quis mostrar nessa aula como a gente cria uma imagem do zero e não necessariamente a gente precisa ser sempre da imagem. E a gente consegue fazer muita coisa. Por exemplo, o que a gente tá vendo aqui agora, Cruzeirão, hein? Sério, velho? O Paulo comentando, Cruzeirão tá confirmado já. Boa. Olha que legal, pessoal. Aqui é a tela inicial do MDT. Então, basicamente, a primeira coisa que vai fazer aqui, você quer sair ou você quer fazer o processo de sistema operacional? Vou fazer o deploy, run. Ele vai carregar o wizard, né? Legal. Pessoal, isso aqui
Dá para tirar isso aqui? Dá, mas eu não recomendo. Que é basicamente o quê? Eu vou entrar com as minhas credenciais. Por quê? Porque o usuário pode ir lá executar o F12 e cair nessa tela e mandar formatar a máquina. A gente não quer isso. Então, eu recomendo aqui você vai entrar com sua conta credencial administrativa. Vou colocar aqui minha conta administrador. Colocar o meu domínio. Ok. Ele vai processar, validar minhas credenciais, para mim prosseguir a minha implantação. Olha que legal, pessoal. Olha que lembra o interessante de criar a pastinha? Eu criei uma pastinha chamada New Computer, não é? Então aqui eu tenho duas task sets, olha que legal. Eu tenho uma Windows 10, uma aula que a gente criou nova, né? Vou pegar essa Windows 10 nova, ok? Vou avançar. Olha que bacana, pessoal. Se você estiver criando do zero, vai aparecer um pouco mais de informação. O meu MDT eu deixei ele um pouco mais limpo, para não exibir tanta informação para o usuário. Só para vocês lembrarem, basicamente o que eu estou dizendo é isso aqui, pessoal. Dentro do MDT, lembra eu falei logo no início, eu não vou encher vocês de muita informação, para vocês também não conseguirem entrar em ação, aplicar, né? Mas dentro de regras, sabe esses carinhos que olha que legal, ó. Só mostrando, tá vendo? Skip BDD Help Me, Skip Capture, Skip Admin Password, Skip Product Key. Isso aqui eu passei em várias etapas para não ficar aparecendo para o usuário. Então, pessoal, eu tirei isso para simplificar, ok? Isso é importante. Por exemplo, colocar no domínio, qual conta vai colocar no meu domínio. Isso aqui a gente está falando, pessoal, esquece. Quando eu falo é do zero que a gente está fazendo isso aqui, pessoal. Se você instala a máquina hoje com pendrive ou com CD, instala a aplicação, formata disco, instala driver, coloca domínio, meu amigo, você está perdendo muito tempo da sua vida, cara, e deixando de fazer 1 milhão de coisas que poderia estar fazendo. Contoso. Contoso é o que há, né, a cena. Olha que massa. Vou colocar aqui qual que é o computador. Vou colocar aqui chamado client 001, ok? Olha que bacana, pessoal. Isso aqui eu já preenchi lá naquela regra que eu mostrei para vocês. Deixa eu só aumentar a tela aqui, pessoal, para ficar melhor para vocês verem, ok? Olha que bacana. O meu domínio contoso, a minha OU, isso aqui, ó, eu não vou precisar preencher nada, já vem automático. Então, pessoal, até o próprio seu usuário consegue startar, mas é claro que vai ser o seu suporte nível 1, alguém vai estar implantando. Ele já vai só no domínio, o nome dele. Vou avançar. Olha que legal. Isso aqui eu já preenchi automático, tá vendo? Qual que é a minha linguagem em português, time zone, isso aqui eu passei lá naqueles arquivos. Mas você poderia simplesmente preencher aqui. Olha que massa, pessoal. Qual que é a importância de você simplificar o processo de instalação adotando as pastas organizadas, ok? Se aquela aplicação de RH, eu quero aplicar, ela é o meu setor de RH, eu venho cá e seleciono a aplicação. Se é uma aplicação do Office, eu aplico aqui. Se é o Adobe Reader, eu coloco aqui. Google Chrome, vou colocar aqui o padrão. Suponha essa imagem minha padrão Adobe Reader, Google Chrome, Microsoft Office, 7-Zip, apenas. Só isso que eu vou entregar para o usuário, ok? Vou avançar. Pessoal, isso aqui, pessoal, só para me saber aí, vocês sabiam disso, conheciam isso, que vocês poderiam escolher qual aplicação vocês vão implantar durante o processo de implantação? Pessoal, isso aqui você não vai encher de imagem 1 milhão de aplicação, não. Você vai somente aplicar as aplicações que você precisa da imagem. Não vai ter lá zilhões de imagem, nada disso. Você vai apenas instalar as aplicações que você precisa. A Alcena comentando aí do Skip Domain Membership, sim, né? Eu utilizo bastante ela, nem acabou que eu não coloquei nesse arquivo. É uma dica bacana aí. Selecionei aqui as aplicações e vou avançar. Então, pessoal, neste momento, ele vai fazer o que agora? Ele vai instalar a minha imagem, tudo que está na minha task set, drivers, aplicações, tudo isso. Ô, Paulo, boa pergunta, cara. A pergunta do Paulo é o seguinte: como fazer tamanhos de cadeias diferentes? Tem duas formas, uma fácil e uma difícil. Vou explicar as duas. A fácil, identifica através do seu inventário qual é o valor mínimo dos seus discos. Por exemplo, o menor que eu tenho é 50 GB. Cria o mínimo. Ok? Só que se for estender, você pode deixar o custo para o usuário. O segundo ponto cara, você pode usar via PowerShell. Aí, primeiro, ele vai rodar um script e vai detectar, se o tamanho seu é 80 GB, cria 80. Se é 100, cria 100.
Então, você pode, ele faz uma consulta via PowerShell, via WMI, você consegue automatizar desse tipo. Já usei dessa forma. Dá um pouco mais de trabalho. Ou se não trabalha, que é a forma mais fácil, o tamanho mínimo I que você atende o seu sistema operacional. Até porque também o seu usuário não vai salvar nada em máquina, ele vai salvar no seu DFS, nas pastas dele que ele tem o redirecionamento, né? Então é uma forma de você estar adotando essa política também, perfeito? Olha aqui, pessoal, neste momento, ele vai instalar o sistema operacional. Isso aqui vai demorar um pouquinho. Enquanto carrega aqui, eu vou mostrando algumas dicas. Muito importante quando a gente trabalhar isso em centenas de milhares de computadores, ok? Vamos colocar aí o nosso cenário que a gente falou, uma universidade, 100 computadores chegou. Você ficou muito perdido e, cara, eu quero instalar isso o mais rápido possível. Então, eu posso, basicamente, simplificar esse processo utilizando recursos do Windows. Até o Senna comentou aqui, olha lá, usar o WMI também é exatamente assim, né? O que eu comentei com ele, que é usar o WMI da própria TaskService. Olha aqui, pessoal. Observa que essa máquina minha está usando um recurso que vocês podem usar também. Dentro do MDT, eu vou dentro de propriedades. Olha que legal. Tem um recurso aqui, que é um recurso do próprio WDS, que é o recurso de multicast. O que é o multicast? Do WDS, eu consigo aplicar múltiplos sistemas operacionais usando o protocolo de multicast. Então, é uma feature que você vai precisar, é claro, você vai precisar de alguns protocolos específicos de seu switch de acesso, seu switch corner, para você aplicar em sua rede. Mas com isso, você vai usar o próprio recurso do Windows e fazer o multicast, ele vai dividir os pacotes para você não impactar a sua rede. Isso é um recurso muito bacana para você estar utilizando. E, basicamente, você vai habilitar aqui, ele vai automaticamente aplicar no WDS. Pessoal, lembrando, isso aqui vale para o mesmo, para o SCM que a gente vai falar depois. Tudo que você implanta no MDT, aplica no WDS. Então, a gestão fica no MDT. A única coisa que precisou colocar foi que é o nosso motor de arranque que eu comentei. Né? Apliquei o boot, o multicast, porque essa opção ele vai configurar o meu boot. Deixa eu voltar na minha máquina virtual. Então, observe que ele está usando um multicast, olha que legal. Só que eu estou fazendo somente uma máquina. Se eu fizesse uma nova máquina, ele ia usar esse recurso também de multicast. Então, eu consegui fazer duas máquinas aí, em vez de estar concorrendo na minha rede, elas faziam ao mesmo tempo e dividia o cache delas. Isso é um recurso bem legal. E tem um recurso muito interessante, né? Mas isso é para quem tem o SCM, que esse recurso, além do multicast, você consegue trabalhar o in-pair cache. O que é o in-pair cache? Uma vez que você faz uma imagem numa máquina, ele vai salvar naquela máquina a imagem, ok? E quando você for executar uma nova imagem, ele vai pegar na rede, bem parecido com o Branch Cache. Existem algumas tecnologias pagas que fazem integração com o SCM nesse cenário, ou até mesmo o MDT. A Altativa tem uma ferramenta que ele faz esse processo de compactação. Então, ao invés de você ter múltiplos pontos de distribuição no caso do SCM, ou múltiplos centros de distribuição do MDT, você vai fazer tudo isso apenas com esse recurso do SCM. Lembrando, isso é só o SCM Current Based, que é a partir do SCM 1511 que tem esse recurso novo. É um recurso muito bacana. Eu até recentemente ele apliquei em um cliente. A gente fez uns testes de 10 máquinas ao mesmo tempo. A primeira fez, mesmo usando o multicast, ele pegou e fez assim, as outras 9 pela metade do tempo não faz o multicast, porque ele salvou em cache do próprio cliente. Isso é bacana, um recurso muito interessante. Show. Enquanto faz aqui, pessoal, eu vou acelerar esse processo, ok? Então, eu já criei um snapshot. Se não ficar esperando todo esse tempo, eu vou aplicar esse meu snapshot. Vamos só guardar aqui, que ele vai voltar esse meu snapshot que eu gravei já no final da instalação, para a gente ver o processo final, ok? Pessoal, todo mundo aí curtindo, gostando. Pessoal, não deixa de curtir a nossa aula, assinar o canal. Ó, minha máquina desligou. Agora eu vou ligar ela com o meu ponto final de restauração, né? Ó, o Jefferson. Boa, Jefferson. Massa, cara. Show. Neste momento eu não vou dar o F12, por quê? Porque eu já instalei o sistema profissional. Vou voltar agora no final. Vamos só aguardar, pessoal. Neste momento ele está fazendo o quê? Ele está pegando essa minha máquina virtual e inicializando o Windows, né? Que ele já aplicou todos os passos. Deixa eu só maximizar ela aqui. Pessoal, um recurso legal
que eu vou mostrar para vocês do MDT, a gente falou dele, mas a gente não vê na prática, ok? Que é o monitoramento. Quando a máquina inicializa, né, dentro de monitoring, que é o monitoramento que a gente habilitou previamente no início. Então, o que é esse recurso? Eu permito saber qual está o percentual dessa minha implantação. Então, com isso, o que eu posso fazer? Eu posso acompanhar isso por relatórios. Dentro das minhas regras lá, que as variáveis, né? Eu criei uma pastinha aqui, só para vocês verem aqui, ó, chamada logs. Dentro dessa logs, olha que bacana, eu vou pegar o último aqui, ó. O último está aqui, 9:32, ok? Deixa eu chamar a ferramenta aqui de log, porque tá aqui, é ruim. É bom uma dica aí para vocês que querem simplificar o processo de logs. É o CM3. Eu me encontrei aqui, pessoal, é uma ferramenta que eu vejo log em tempo real. Só procurar aí, CM3. É uma ferramenta muito bacana de log. Aqui eu estou usando TXT mesmo, mas aqui detalha todo o processo da minha imagem, o que foi executado, né? Mesmo eu usando aqui o Notepad. Aquele monitoramento, pessoal, é legal. Até foi uma das coisas que eu mostrei na outra aula, que é um recurso muito bacana. Aqui dentro de monitoramento, observe-se que é um web service. Ele roda nessa porta. Se eu tiver o cliente do Power BI, eu posso simplesmente conectar esse ambiente e ter esses relatórios para minha gerência. Então, imagine interessante. Você consegue acompanhar através de logs mais avançados, né, para você identificar falhas, problemas, né, que é o que a gente está vendo aqui. São logs bem, como se diz, esquisito, né, esquisito da maneira assim, são bem detalhados, que eu gosto de dizer, né. Então, se, cara, deu um erro num driver, deu um erro na aplicação, você vai conseguir identificar todas as informações através do log. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui, pessoal, só para vocês verem. Eu vou conectar no meu cliente. Olha aqui, pessoal, que massa. Já instalou o sistema operacional, tanto que ele já inicializou, eu deixei um parâmetro que ele já faz a autenticação automaticamente, usando minha conta administrador. Se eu observar aqui minhas aplicações, vamos ver aqui. Então aqui, pessoal, ó, todas aquelas minhas aplicações ao Adobe, todas elas estão instaladas. Então, com isso, pessoal, eu gerei uma nova imagem, que eu tenho todas as minhas aplicações instaladas, já instalou meus drivers, tudo isso utilizando a solução do MDT. Então, com isso, eu consegui automatizar todo o processo, tanto que está finalizando aqui as ações de limpeza, né, que ele vai remover os caches, o que foi necessariamente carregado nas pastas temporárias, né, e já está finalizando o processo. Então, só para vocês verem o poder que o MDT traz. Utilizando os recursos de juntar, através de TaskSequence, aplicações, deploy, eu consigo incrementar todo o meu deploy usando o MDT. Mesmo dessa apresentação foi mostrar para vocês como criar do zero, né? Devido a esse probleminha, acabou que a gente teve essa pequena pausa aí. E quem quer ver um pouco do SCM aqui? Quem está aqui comigo quer ver? Eu estou vendo aqui tem umas 10 pessoas ao vivo, mesmo ter parado, a galera saiu, né? Teve esse transtorno. Quem quer ver sobre o SCM aí, comenta aí para mim, por favor. Boa. Nossa, o Paulo perguntando, que massa, SCM. Cara, eu vou resumir um pouco para você, Paulo, é muita coisa. Mas, basicamente, SCM é uma solução de gerenciamento de Enterprise Desktop. Quando eu falo de Enterprise Desktop, eu estou dizendo, ele faz tanto de gerenciamento de aplicações, a gente viu drivers, compliance, atualizações, ele faz a gestão completa. Deixa eu só desligar minhas máquinas rapidinho, para a gente inicializar ele. Mas, Paulo, você perguntou, além do gerenciamento de desktop, ele faz também gerenciamento móvel. Então, eu consigo fazer todo o processo, isso mesmo, System Center Configuration Manage. É uma ferramenta muito poderosa. Ela, assim, você consegue fazer milhões de coisas e automatizar o processo de deploy que a gente acabou de ver agora. Então, aqui, a minha programação, né, pessoal, era mostrar, dá para a gente fazer com o MDT e SCM em conjunto. Então, a gente consegue melhorar bastante coisa aí com os dois juntos. Então, lembrando, o MDT é uma perna do SCM. Só que o SCM tem muitas coisas que o MDT não faz, até porque ele é feito para deployment. Então, eu vou mostrar aqui alguns pontos de deploy e o que o SCM traz de valor. Beleza? Então, deixa eu conectar aqui, minha máquina já subiu. Pessoal, agradeço mesmo por vocês, mesmo com esse transtorno, vocês estão aqui comigo. Quase 10 horas da noite, a galerinha tá aí motivada e eu vou fazer uma nova aula aí com a galera aí. Que massa.
Cara, na verdade, ô Senna, o MDT tem até uma história assim, a galera quer fazer deploy, só que não quer comprar CCM. O time de desenvolvimento CCM pegou o deployment e jogou para o MDT. É claro que eles avançaram muitas coisas, né? Mas né, bem melhor, cara. É uma ferramenta muito poderosa. Não diferente do MDT, né? Mas o MDT é para deployment. Eu sou até suspeito de falar porque eu sou apaixonado por SCM, eu trabalho com SCM há muito tempo e trabalho assim constantemente. Tanto que hoje, só para vocês terem uma ideia, eu estava num cliente, eu estava trabalhando com SCM 2007, cara, que é um cliente, sim, é um cliente global, vamos dizer assim, né? E ele tem arquitetura bem antiga, mas com grande utilização, né? E a gente estava fazendo um trabalho de deployment de pacotes do Office 365 tudo pelo SCM, cara, desde identificar quais marcas pode aplicar, coisas muito poderosas que faz o SCM. Show. Agora podemos ver o que é esse CM. Quem tá curiosinho para conhecer esse CM, ver até a carinha dele e como que ele é, diga eu aí, só para me saber. Não é verdade, Senna, eu vejo que, principalmente quando a gente fala de deployment avançado, eu não consigo, cara, fazer muita coisa sem o MDT em conjunto, cara. Muitas coisas, por exemplo, PowerShell, essas coisas, não dá para fazer bem com só SCM. Por isso que dá para trabalhar com os dois juntos, que é o melhor cenário, né? Conectei. Dá dessa arrumadinha. Até engraçado, o pessoal fala, o MDT é tipo o WS, cara. O WS não é uma solução de deployment, é uma ferramenta de apoio, que eu costumo dizer, né? Então tem muita coisa ali que não dá para fazer com. Na BE, basicamente, você colocar imagem, trabalhar arquivo, o Natend, até um dos pontos que eu estou falando na série que eu estou fazendo. Cara, só para vocês terem uma ideia, eu conheci o MDT, era na versão ainda 2010. Basicamente, essa universidade que eu trabalhei, a gente não usava nada de deploy. Eu conheci o WDS, conheci o MDT na época, a versão 2010. Cara, o que a gente fez com o MDT, sem precisar de nada de licenciamento, foi incrível. Foi incrível mesmo. Vocês não têm ideia o quanto foi bacana o MDT trouxe, né? O pessoal voltando, tô vendo aqui 3 pessoas. Que massa, pessoal. Não, muito feliz de estar voltando. E eu vou disponibilizar depois o que eu gravei e fazer uma nova aula ao vivo, ok? Só para a galera que tá na minha lista, não vou nem divulgar aí com outras pessoas. Cara, deployment, para quem não assistiu, eu publiquei recentemente um bate-papo com o Luciano Lourenço, que é um grande amigo. Vou até enviar depois para a galera depois o link, né? Mas a gente fala um bate-papo falando como que é o Enterprise Deployment e realmente o deployment, cara, dá para viver de deployment. A gente vê o caso do nosso amigo aí, o Senna, o cara vive de deploy, especialista em deploy. Tem vários amigos que eu conheço, os caras trabalham com deploy, assim, com maestria e manjam, cara. Deployment assim, é uma carreira, bem dizer assim, a gente pode especializar. Enterprise Desktop é uma carreira, Enterprise Mobility, né, que é a parte de mobilidade empresarial. Então tem muita coisa. Olha que massa, aí a diferença agora. Dentro da console, eu tenho a console System Configuration Management, eu já estou com a última versão aqui, olha que legal. Dentro do SCM, isso aqui é o MDT. Olha lá, Senna, você comentou? Olha lá, eu tenho drivers, imagens, boot. Então, eles pegaram o MDT, claro que melhoraram bastante coisas que o SCM não traz, né? Mas aqui, dentro do SCM, isso aqui é o MDT. Operation System Deploy. Eu tenho tudo do deploy aqui, só para a gente ver. Lembra a gente falou de imagem? Olha aqui, eu tenho isso aqui também. E aqui que eu vou mostrar a integração. Eu tenho um MDT instalado, olha que massa. Eu vou aqui, deixa eu localizar ele aqui. Quando eu instalo o MDT, tem uma função que chama integração com o SCM. Eu consigo, pessoal, integrar o SCM com o MDT. Então, o que eu vou precisar? O MDT instalado, seja no mesmo servidor ou não. Então, se você já trabalha com o MDT, você tem todas as suas imagens bonitinhas, suas taças, meu amigo, traz isso para o SCM e você vai ter coisas que você não consegue fazer com o MDT. Então, eu falo, o MDT você consegue fazer muitas coisas de deploy que o SCM puro não faz. Isso é verdade. Mas eu consigo fazer pelo MDT o SCM o seguinte, eu consigo fazer isso via agent. Eu consigo segmentar que eu quero implantar para aquele cara que tem a versão tal do sistema operacional, que tem aquele tanto de memória, tanto de processador e está logado com aquele usuário. Eu consigo segmentar deste momento aqui. O Gel, que massa, Jefferson. O Jefferson é de Betim, que doido.
Então, pessoal, o SCM traz esse valor que o próprio MDT não traz sozinho. Então, o que eu faço? Eu instalei o MDT e o SCM, eu posso integrar. Então, basicamente, eu vou abrir essa feature do próprio MDT, eu vou especificar o nome do meu servidor de SCM e qual que é o meu site code. Eu apliquei isso, eu tenho que ter permissão nos dois, né? Tanto no MDT como no SCM, óbvio, né? Então, eu faço integração. Feito isso, pessoal, aqui eu tenho o MDT a mesma coisa, só que olha que legal. E aqui tem o pulo do gato. Olha que massa. Eu vi que no provisionamento, eu já tenho aqui algumas taxas secos, eu ver aqui, de migração, upgrade. Eu uso mais o SCM que o MDT. Eu uso, na verdade, em conjunto. Como que eu faço esse conjunto? Eu integrei, olha que ele me dá a opção. Create MDT taxas. Então, ao invés de eu criar uma taxa secos do SCM, só para vocês verem, pessoal, é a mesma coisa. Eu acho, né, uma visão minha, o SCM é mais limpo que tange a task sequence. Isso é uma percepção minha. Então, ele é um pouco, tem mais informação, é um pouco confuso. Tanto vocês viram aqui, olha, o SCM ele é mais limpo, ele é mais direto, olha que legal. Isso aqui é uma de provisionamento dos 10, olha aqui, observe que ele é o mesmo conceito, olha que bacana. Ele faz lá, eu não estou habilitando no BitLocker, ele participa no disco, a gente viu, previsiona o BitLocker, aplica o sistema profissional, aplica a chave do produto, a senha, coloca no domínio, adiciona drivers, o mesmo cenário, tá vendo? Instala updates, um diferencial muito grande do SCM. Ele mesmo, o SCM, gerencia atualizações. Então, com isso, eu posso aplicar atualizações, tá vendo? Requeridas, que são aplicações já estão requeridas, diferente da WSUAS, e disponível. Eu posso pegar todas as ações disponíveis para esse grupo de máquinas, por exemplo. Tudo que está publicado para todos os meus computadores com Windows 7, vai aplicar para o Windows 10 e assim vai. Com isso, eu tenho controle. Diferente um pouco do MDT, as aplicações, eu posso especificar quais são as minhas aplicações. Que legal. Quer colocar o 7-zip. Aqui no SCM, pessoal, isso às vezes é um benefício, às vezes não. Do que tipo? O MDT eu posso aplicar quais são as aplicações que eu quero, ok? Já o SCM eu posso automatizar isso, já coloco todas e crio variáveis. Aqui dentro das variáveis, eu posso trabalhar com variáveis aqui, deixa eu só ativar ela aqui, eu consigo especificar qual que é a variável, qual que é o meu setor, eu posso criar essas informações baseadas nas collections. Então aqui eu pego as minhas coleções, qual que é a variável dela, passo o valor dela, então através das coleções, ele implanta. O que são as coleções, pessoal? Eu estou falando muita coisa aqui, muitos às vezes não conhecem o SCM. Coleções são os grupos de recursos. Imagina uma ADES tem os grupos, no SCM tem as coleções, ok? Então eu tenho a coleção de máquinas que estão em Betim, máquinas que estão lá em São Paulo, máquinas que estão lá em Fortaleza, máquinas que estão na Amazônia. Então com isso eu consigo segmentar e segmentar também por setor. Então pego o grupo de pessoas do RH, tem essas máquinas. Então, eu consigo simplificar bastante coisa e ele vai aplicar diretamente para essa imagem. Aí que eu vou entrar com o MDT para ele simplificar esse processo. Então, vem aqui em Create MDT Task Sequence. Lembra do Task Sequence lá, Client Task Sequence? A mesma coisa, Client Task Sequence. Aí eu passo, qual é o nome dela? Deploy, aula, integração, MDT. Ó, o domínio, tá vendo? Eu preenchi qual que é o meu domínio. Por exemplo, Contoso, qual que é a minha conta, vou colocar aqui adm.gcm, conta, ok, deixa eu só, olha que legal, organização, eu vou só preencher algumas poucas informações aqui só para a gente ver, quero mostrar mais como essas diferenças, né, olha aqui, eu especifiquei, Maia, ó, capturas eu quero fazer, eu não quero capturar, imagem de essa parte legal, pessoal, olha aqui, por padrão, o SCM também tem as imagens dele, mas quando você integra com o MDT, você tem que usar a imagem do MDT. Então, tem que vir cá e criar uma nova imagem. Boot, SRV, SCM, Source, Boot. Ok? Olha que bacana. Criou. Boot, Image, MDT. Só para saber qual que é. Posso adicionar uma plataforma. Vou criar uma aqui 64. Olha que massa. Aqui, isso aqui é o ponto diferencial. O SCM ele faz isso aqui, mas você tem que customizar. Por exemplo, eu quero aplicar o DISM na minha imagem. Eu quero aplicar o PowerShell. Eu não estou aqui com o Dart instalado, pessoal, mas é uma ferramenta muito bacana. O que é o Dart? É uma ferramenta dentro do pacote MDUP que eu consigo fazer acesso remoto durante o deployment. Então, quando eu instalo o MDUP, é bem simples, era bem chato antigamente. Então, eu instalo o Dart, é uma ferramenta muito legal. Se você tem contrato SA, procura essa ferramenta, você usar no MDT ou SCM.
ele faz o acesso remoto quando você faz deploy. Então, isso é muito interessante quando dá problema, essas coisas do tipo, né? Então, eu selecionei aqui algumas funções disso em PowerShell, que são básicos. Não vou customizar nada. Pacote. Eu vou criar um novo pacote. Deixa eu só passar o endereço aqui. Deixa eu pegar o endereço dele aqui. Pack, esse aqui é o pacote. Pessoal, isso aqui é só você passar que ele vai criar, que eu comentei já. O pacotinho dele, pack. Vou colocar aqui package MDT. A imagem, lembrando, aqui eu já posso usar a imagem existente. Eu vou usar a imagem do 10, ok? Ó, o Lucas aí. Ó, Lucas, Dart é muito massa, cara. Recentemente a gente colocou isso no cliente, cara, o cara ficou bobo de ver. Não, Guilherme, quando eu dava problema de deploy, eu tinha que acionar lá local, minha máquina, dava aquele problemada. Cara, dá pra fazer muita coisa. E aqui que é o pulo do gato, galera, olha que massa. Como que eu quero fazer o deploy do SCM? É diferente do MDT. Aqui, lembra a gente já expliquei aqui os dois cenários? Cenário Light Touch Installation e Zero Touch. Aqui eu posso escalar o modelo que eu quero. Eu quero User Drive Installation, que é o modelo de Wizard, que precisa de interação, ok? E o modelo Zero Touch, que é o zero, cara. Zero interação. Você faz isso tudo remoto, cara. Desde ligar uma máquina via agent, cara, tudo. E agora eu vou criar o pacotinho do SCM, eu já tenho. Então, vou pegar ele aqui, ó. Configuration. Cadê? Aqui, ó. Configuration Client, que é o próprio plano SCM, que ele usa também. O SMT eu vou criar. Deixa eu jogar o caminho dele aqui. MDT. O SMT, que é o User State Manager. Isso aqui é para migração, pessoal, mas é interessante criar de uma vez. MDT. Configurações, deixa eu criar também, que deixa eu voltar aqui. MDT config. São essas 4 pastas, pessoal. Config. Boot config. Vou colocar aqui MDT config. Ok. Esses prep eu não vou usar. Prontinho, pessoal. Olha que massa. Eu estou criando uma nova task sequence diferente de aplicar com o MDT, eu estou integrando com o MDT. Estou criando uma task do próprio MDT. Isso é um formato muito massa. E são poucas pessoas aí que trabalham em integração. A gente vê muitas pessoas que trabalham com SCM, trabalham com MDT, mas são poucas pessoas que utilizam as outras ferramentas e sabem trabalhar bem, cara. Porque é uma ferramenta que entrega muito valor mesmo, trabalhar as duas em conjunto. Por isso a minha recomendação é se você tem licenciamento, utiliza o SCM, cara. E você pode ter certeza que você vai ficar surpreender com o que você consegue fazer de deployment usando essas duas ferramentas. Sem dúvida, vocês viram que vai ajudar muito em sua organização, né? Usar com as duas. Esse processo é um pouquinho demorado, pessoal, porque está criando aquelas imagens. Enquanto isso, pessoal, deixa eu abrir aqui uma nova interface do SCM. Eu tenho um recurso muito massa. Lembra as aplicações quando eu publiquei no próprio MDT? Não é tão simples como o SCM aqui, que é o pulo do gato. O MDT, toda aplicação que eu tenho que fazer, eu tenho que preencher manual ou executável. Diferente do SCM. Olha que massa o SCM. O SCM, pessoal, ele faz duas coisas que ele faz muito bem, diferente do MDT, é o seguinte. É a forma como ele aplica as aplicações e o repositório. O MDT, você tem as locations, você tem múltiplas localidades, você consegue ter múltiplas locations. Só que, com isso, você vai ter múltiplos dados replicando, então você muda a imagem, replicando as informações, então isso dá um pouco de transtorno, é o que eu vejo bastante. Já o SCM ele tem um repositório que chama os distribution point, né, que são os pontos de distribuições. Esse ponto de distribuição, uma vez que eu publico uma coisa aqui na minha matriz em BH, se eu for aplicar ela para São Paulo, Rio, eu posso verificar o que eu quero, que é isso, o ponto de distribuição. Eu vou mostrar aqui como que publica uma aplicação, pessoal, para vocês verem que é muito poderoso o SCM. Ó. Olha que legal. Já o SCM, pessoal, ele não aplica aplicações só para Windows. Eu aplico aplicações móveis da Google Play, da iOS, um formato APK, web, para Mac, cara, para qualquer um destes. Eu vou pegar aqui, por exemplo, uma aplicação em MSI, que é um formato aqui eu vou passar o meu caminho de instalação. Deixa eu só pegar aqui Application, o 7-zip, só para mostrar para vocês um exemplo aí bem simplório como que o SCM é bem diferente, é bem diferenciado. Vou passar esse meu arquivo. Opa.
Ó, faltou um barra aqui, peraí. Ok. Coloquei o 7-zip. Ok. Olha que massa, pessoal. Vou verificar. Olha que bacana. Ele já trouxe para mim o nome automaticamente. Isso, é claro, não é bobo, né? Mas, beleza. Olha que bacana. Ele já puxou o MSI automático. EXE, claro, você vai ter que continuar até a linha silenciosa. Então, aquela dica. IT Ninja é um ótimo site para ser referência. Ô, Lucas, cara, boa pergunta. Então, o Lucas está perguntando aqui se eu posso fazer vínculo Windows Tunes para gerenciar dispositivo móvel. Cara, você consegue integrar o Intune no SCM e gerir numa única interface. Então, todo o poder SCM você vai gerenciar mobile. Tanto que um dos pré-requisitos para você gerenciar mobile é ter o Intune. Perfeito, Lucas. Pessoal, passei aqui a minha aplicação. E já publiquei ela aqui de uma vez. Olha que bacana. Eu só publicar aqui para mostrar o gerenciamento de pacotes que eu falei para vocês, que é uma feature muito legal, que o MQT não tem. Ele tem, mas é muito fraco comparado ao que o SCM faz, né? Quando carrega, pessoal, deixa eu mostrar a parte de coleções, que é um recurso muito legal, que é os grupos que eu comentei, né? Olha que bacana. Se eu abrir aqui a minha organização, né? Olha que bacana. Eu tenho grupos de computadores, por exemplo, eu tenho o Windows Server 2012, Windows 10, Windows 7, Windows 8, tudo isso, eu tenho variáveis que buscam as informações automaticamente, sem que eu dependa de grupo do AD, eu posso buscar também pelo grupo do AD, mas eu pego diretamente através dos meus objetos, então olha que legal. Eu tenho queries, né, com queries bem simples, né, queries em WQL, que é o formato de query em WMI. Essa aqui é uma query, ó. Ele pega todos os computadores, não vou abranger bem ela aqui nesta aula, né, mas é basicamente, ó, todos os computadores têm a caption, que é o funcional Windows Server e Windows R2. Então, ele filtra automaticamente. Ó. Então, eu posso fazer isso para o quê? Um site do AD, um site na minha localização, um setor específico, eu posso fazer isso de N maneiras para entregar o melhor aí para minhas aplicações. Beleza? Mas essa primeira imagem, quando a gente clica o MDT, está criando a imagem, a imagem de arranque que a gente comentou, né? Então, isso demora um pouquinho. O MDT, quando a gente faz, eu preciso de quê? Não é interação? Já o SCM, eu consigo fazer isso de tal maneira que eu automatize esse processo através de um agent, ok? Então, eu vou abrir essa minha taxa Surface para que eu possa fazer deploy dela, para a gente ver como que funciona. Ó, eu peguei aquela task sequence, eu vou em coleção MDT, mas você cria, executa. Isso aqui, a gente costuma falar o MDT, né? O MDT é uma ferramenta que faz deploy, beleza? Só que eu tenho que agir. O SCM já é uma ferramenta que, ele em más mãos, né, vamos dizer assim, o cara pode fazer um impacto muito grande. Por quê? Porque o cara pode sair disparando. Já tem uns casos, né? Não sei se é Nordeste mesmo, que um cara foi lá e mandou usar o SCM e mandou formatar as máquinas, tipo servidores, várias coisas. Então, quando a gente fala de deploy, com o SCM, cara, ele é um ponto que tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque é uma ferramenta que pode, se você fazer isso errado, você pode comprometer aí vários centenas e milhares de computadores. Então, tanto que ele não pega computadores por padrão, por segurança, ele não pega mais que 100 computadores ao mesmo tempo. Você pode mudar, claro, né? Mas só para vocês terem ideia aqui, ó, eu vou pegar eu tenho uma unidade que é chamada clientes pré-produção, que são clientes meus de homologação, por exemplo. E eu vou selecionar essa coleção, olha que massa. Selecionei, olha que bacana. Aqui eu tenho dois processos. O processo available, ele vai, o SCM tem um portal, que é o software center, né, que é o centro de catálogo, que ele mostra quais são os meus deploys disponíveis. Eu vou colocar aqui available, que ele vai mostrar, só que eu quero fazer automatizado, então eu vou colocar requerido, olha que bacana. Requerido, pessoal, se você tiver o Wake All na sua rede, você pode usar esse recurso aqui, send Wake Up Packets. O que esse recurso faz? Ele vai acionar pela rede, cara, desde que você tenha essas configurações na sua rede, seus computadores, né? Então aqui, eu vou usar, olha que legal, quando é requerido, somente faz o restante você faz via mídia, via PX0 que a gente viu, via client. Olha que bacana. Agora eu posso criar um horário. Olha que legal. Vai estar disponível a partir de 22 horas. E a expiração, o que é a expiração? Deadline. O SCM é legal, ele trabalha com deadline. Então, você impõe o usuário a fazer. Então, ele pode executar no máximo, até dia 23, às 18 horas. Esse é o tempo dele. Senão ele vai implantar automático.
Então, se o cara tiver de folga amanhã, você consegue forçar. Ele vai instalar assim que possível, ok? Ou eu posso tirar também. Usuário, isso aqui que é legal, eu posso tirar a experiência. O usuário não vai ver nada. Eu posso, se tiver horário de manutenção, ele vai aplicar somente o horário de manutenção. É o quê? É uma feature do MD, do SSM, pessoal, que ele fala o seguinte, ó, meu horário de produção, de funcionamento da minha empresa, é de 7 às 19. Então, toda manutenção na minha empresa, eu faço entre meio-dia e 2, por exemplo, né, que é o horário de almoço, e das 19 às 7 horas da manhã. Então, são as janelas de manutenção. Então, eu posso configurar o SSM para ele obedecer essas regras. Então, você vai possibilitar você a não impactar seu usuário. Aí, o SSM que a gente entra, não vou entrar no detalhe, mas essa é uma feature só para vocês terem ideia que é possível. Então, que eu crio, mesmo de alertas, controle, logs, cara, você tem relatórios prontos, nativos, do report service, já cria um threshold, por exemplo. Se meu deploy de 100 marcas da nossa universidade não alcançar 90%, ele vai gerar alerta. Eu posso criar esse alerta. Olha que legal, essa aqui é a parte legal. Ponto de distribuições. Lembrando, eu tenho que em BH no meu site principal, eu tenho que em São Paulo uma matriz, eu tenho na minha uma matriz, eu posso dizer o seguinte, ó, ele vai ter esse pacote da série, que é quando eu falo não conjunto de pacotes. Então, ele vai publicar drivers, aplicações, e isso ele vai mandar para a primeira qualidade. Então, quando o cliente for executar, ele vai buscar do ponto mais próximo. Por exemplo, se está no Rio, ele vai buscar da localidade do Rio, ok? Então, feito isso, ele faz o deployment desta minha máquina. Eu não vou executar aqui agora, né? Mas só mostrando para vocês o que o SCM favorece com essa solução. Então, basicamente, eu aplico esse processo. Então, pessoal, o SCM traz todo esse conjunto. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu quis mostrar para vocês, só para me saber, gostaram do SCM? Vocês gostariam que depois eu esteja falando mais sobre ele? Para me saber se eu posso estar falando mais de SCM. Vou até ligar minha câmera aqui agora, né, para a gente responder as dúvidas finais, e a gente está fazendo aí o nosso encerramento. Então, deixa eu só compartilhar, ligar minha câmera. Pessoal, que massa. Galera, eu quero ver a galera aí. Cadê a galera ao vivo? Tranquilo? Bacana. Tá aí a galera, o Senna. Que show. Pessoal, agradeço mesmo a participação de vocês. Quem gostou desse material, desse conteúdo, e eu vou estar fazendo novas aulas aí, principalmente esse CM. Eu não vi o pessoal comentando isso e que tem interesse para esse CM. Quem está ao vivo aí, vocês têm interesse nesse CM, comenta aí, só para me saber se eu posso estar fazendo novos conteúdos de SCM para vocês. Tô vendo aí uma galera aí online aí, o pessoal comentando. Show. E, pessoal, eu vou enviar então para vocês o conteúdo, que são os links que eu falei, e vou marcar uma nova aula. Perfeito? Massa. Pessoal, massa, você comentando. Carlos, Jefferson, Lucas. Massa. Show. Muito bom. Show, pessoal. Pessoal, muito obrigado mesmo. Mas já são 10h40, galera. Todo mundo aqui trabalha amanhã. Então, pessoal, obrigado mesmo pela exparsão. Valeu. Obrigado, galera. O Heli Matos. Show. Jefferson, boa. Show. Top. Muito bom. Boa. Valeu. Valeu. Obrigado, pessoal. Agradeço mesmo e fiquem com Deus.